Bate-bola, de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é na Bandeirantes. Já já a Macaca entra em campo, partida decisiva na reta final da Série B da Bezona, onde só a vitória interessa para manter vivo o sonho do acesso. A Ponte vai até Chapecó encarar na Arena Condá a Chapecoense, que já tem o acesso garantido à Série A do Campeonato Brasileiro e busca uma vitória para retomar a liderança da competição e de quebra ficar muito próximo do título. Ponte Preta e Chapecoense, Chapecoense e Ponte Preta. A partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado ao futebol da Bandeirantes Campinas no Dial em AM 1170. Bandeirantes Ribeirão em AM 1270. Seja muito bem-vindo, com imagens pelo YouTube e pelo Facebook. Rádio Bandeirantes de Campinas. Você tem imagens da equipe Bandeirantes através do site Bandeirantes Campinas, bandmulti.com.br, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes de Campinas e demais aplicativos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Vamos juntos em mais uma jornada esportiva com a equipe Bandeirantes, equipe de Carlos Batista. Para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E é hora de esparramar o som do futebol aqui na Bandeirantes, com as últimas informações da Macaca, restando 3 rodadas para o final da Bezona e ainda com possibilidades, se bem que remotas, mas ainda existe possibilidade de acesso às últimas da Ponte Preta. Alô, alô, Antônio Lupe, é com você, um grande abraço. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Boles. Grande abraço para você, para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Jogo decisivo para a Macaca. Apenas a vitória interessa para que o sonho do acesso continue vivo entre os jogadores da Ponte Preta. Se vencer, a Ponte diminui apenas para 2 pontos a distância do G4 da Bezona. A Ponte vem embalada, venceu o Náutico na última rodada em casa pelo placar de 2-0. E o técnico Fábio Moreno faz apenas uma alteração no time titular. Sem Barreto, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Dauan foi o escolhido no meio-campo da Ponte. O restante é a mesma equipe que iniciou a partida contra o time pernambucano. Além de Barreto, que está suspenso, antes da partida no bid da CBF, o contrato do zagueiro Alisson foi rescindido. Em comum acordo, o atleta deixou a Ponte Preta e não vai vestir o manto da Alvinegra na temporada 2021. Já já a Ponte Preta, 8ª colocada com 51 pontos, vencendo, fica a 2 do 4º colocado CSA, que já jogou. O CSA, o time alagoano, com 56 pontos. Este jogo fecha a 36ª rodada da Bezona. E a Chapecoense, que já tem o acesso, está de volta à elite do futebol do Brasil e agora busca o título. Quais são as últimas do Índio Condá, Antônio Lupi? A Chapecoense está em busca do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma disputa cabeça a cabeça com a equipe do América Mineiro. As duas equipes já estão na Série A de 2021. A Chape, assim como a Ponte recentemente, está com problemas financeiros. Na última quarta-feira, o elenco não treinou. A diretoria prometeu que até amanhã vai realizar parte dos pagamentos aos jogadores da Chapecoense. A Chape tem o retorno de 3 atletas importantíssimos. O zagueiro Luiz Otávio, que está recuperado de lesão e está confirmado na zaga, além de Alan Ruschel, lateral esquerdo, e também Mike, atacante. Os 3 estão confirmados na equipe do técnico Humberto Louser, que aposta no retrospecto, jogando como mandante. Na Série B, a Chape perdeu apenas
apenas uma partida na Arena Condá. Foi pro Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava subindo na tabela. Este é Antônio Lupe com as últimas informações de Ponte Preta e Chapecoense já. 5h45, 17h45, a bola rola na Arena Condá, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. E a Bandeirantes escala os seus comentaristas, eles vão analisar Chape, Ponte e Chape. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado. Olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzinho, o que esperar deste confronto? Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo decisivo para ambas as equipes, né? A Chapecoense necessita da vitória para brigar pelo título, e vencendo o jogo não depende de mais ninguém, somente dela. E aí facilita um pouco mais o trabalho, né? E a Ponte, para se manter ainda com chances de acesso, precisa da vitória. Então vai ser um jogaço de bola. Eu acho que a Ponte está bem escalada. A entrada do Dauan traz ali uma proteção, como vinha fazendo o Barreto. E o que é o mais importante, o Fabinho não mexe na estrutura, não mexe na plataforma tática do time da Ponte. Jogão de bola, viu, Boles? Eu tô achando que a Ponte vai surpreender e vai trazer 3 pontos para Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, e a sua expectativa. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Boles. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. A Ponte é zebra lá, né? Mas a Ponte precisa ganhar para continuar na briga. A gente sabe que as possibilidades da Ponte são só matemáticas, tem muitos percalços aí pela frente. É um time que não consegue e não conseguiu, ao longo de todo o campeonato, encaixar 3 vitórias consecutivas e convincentes. Claro que a gente espera que a Ponte nos surpreenda a todos, mas o favoritismo é todo da Chape. E eu, no último jogo, defendi aqui com unhas e dentes o início do Guilherme Pato na partida, mas com unhas e dentes. E aí optou o Fábio Moreno por começar com o Luan Dias, fazendo ali uma meia água, uma variação tática de 4-3-3 para 4-4-2. Ele, de repente, cai um pouquinho mais por dentro do que o Pato, tal. Não vinha bem, mas fazia uma partida razoável. E a gente pedindo o tempo todo, contra o Náutico, o tempo todo, o Pato, que o Pato, que o Pato, que o Pato, vem com o Pato, vem com o Pato, Pato. E aí o Gleger, Pato. Daqui a pouco o Fabinho ouviu, tirou o Luan Dias e veio com o Pato. E aí eu fiquei com saudade do Luan Dias. Então hoje eu não peço mais. O Pato tem que ser mais regular, senão ele derruba comentarista. Então é um 4-4-2 com variações para um 4-3-3 e boa sorte para a Ponte. Mas a Ponte é zebra hoje lá no belíssimo oeste catarinense. Já a bola rola e você confere todos os detalhes aqui na Bandeirantes. É jogo decisivo para a Macaca, diante da Chape, que busca retomar a liderança da Bezona. A Chape que já tem o seu acesso garantindo. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, está no trabalho, saindo do trabalho, voltando para casa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo rádio ligado, pela carona. E vamos ao destaque do Guarani. O Bugre, que ontem jogou pela 36ª rodada e acabou sendo derrotado pelo Vitória no Brinco. As últimas do Bugrão. Alô, Marcos Luiz, o Alô, Cobrão. Leandro Boles, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani ontem perdeu para a equipe do Vitória por 2-1 e matematicamente nenhuma chance de buscar a elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Tentará terminar de forma honrosa este campeonato brasileiro, restando 2 jogos. Sábado vai até Santa Catarina enfrentar o Avaí e na última rodada o Juventude. Para o jogo de sábado, o treinador não poderá contar com Lucas Crispim, jogador que foi expulso diante do Vitória. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Boles? Valeu, muito obrigado a Marcos Luiz, o Cobrão, atualizando as últimas do Guarani. E às 17 horas mais 32 minutos no horário oficial de Brasília, anunciando ele, o plantão e âncora da Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço. Boa tarde, Edu. Meu querido amigo
amigo Boris, uma honra ser o seu plantão. A todos da equipe, aquele abraço aos ouvintes aí. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? Durante o jogo, no giro do placar, ó, aquele alô pra você. Seu nome, a sua cidade ou aqui de Campinas, o seu bairro, tá bom? 97102-1493. Ah, no caminho, eu vi o senhor falando, Edu, um jogo e tal, 2015. Olha, foi Copa Sul-Americana. A Ponte disputou 3 Sul-Americanas, 2013, 2015, 2017. Sempre no ímpar. E tá aqui, ó. O primeiro jogo foi no Majestoso, foi 1-1. 1-1. 1-1, o gol da Ponte foi do Leandrinho, menino que surgiu aí na base e tal. Leandrinho, era da seleção Sub-17, né? Bom, é isso aí, 1-1. E aí no jogo da volta aqui, ó, 3-0 pra Chapecoense. 3-0. E você tem razão, o Roger jogava e fez gol na Ponte. Estivemos lá, eu e Vinícius Bueno, que hoje está na Bandeirantes São Paulo, uma quarta-feira, quarta ou quinta à noite, com muita chuva lá em Chapecó, Edu. Olha, e foi no dia 26 de agosto de 2015 e os 3 gols foram de ex-pontepretanos. O Roger, teve também o gol do Thiago Luiz, aquele atacante e tal. E também o menino Bruno Silva, volante. É isso aí. Thiago Luiz, Tigrão. Filho do Zé Saiote, que marcou o gol no Morumbi, a Ponte ganhou de São Paulo 1-0, isso foi 2011, aniversário do Rogério Ceni, o Kleina ia ser demitido, o Gilson Kleina ia ser demitido, e a Ponte ganhou de 1-0. É isso aí, trabalhos técnicos de Leandro, Renato, deixa eu ver quem mais aqui, tem Sérgio Ricardo, Gilberto Suf, Gil Kleber e Joelcio Cardoso. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponto 10 Restaurante. Nas noites de terça a sábado, rodízio da melhor pizza de Campinas. Mais de 40 sabores. Chopp artesanal Campinas. Cervejas geladíssimas. Peça no delivery e receba em casa. Ponto 10 Restaurante. WhatsApp 97410-6068. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Vamos lá, Brasileirão, hein? Brasileirão, 31ª rodada ontem. Botafogo 1, Atlético Goianiense 3, Bahia 1, Atlético Paranaense 0, Grêmio 1, Atlético Mineiro também 1, Coritiba 3, Fluminense 3, São Paulo 1, Inter 5. E a diretoria mantém a comissão técnica, Fernando Diniz continua, Red Bull 4, Vasco 1, jogaça, hein? Belos gols aí. Agora o Inter é líder com 59, São Paulo em segundo 57. E daqui a pouco às 19 no Mané Garrincha em Brasília, Flamengo e Palmeiras. Às 19 Goiás e Ceará também no mesmo horário. Fortaleza e Santos. 21 horas Neoquímica Arena, Corinthians e Sport. Olha na Série B ontem, Brasil de Pelotas, terça, né? Brasil de Pelotas 0, América Mineiro 0, Botafogo 1, CSA 3. Confiança 0, Sampaio Correia 1, CRB 5, Figueirense 1, Avaí 5, Juventude 2, Paraná 0, Cuiabá 2. Ontem, Guarani 1, Vitória 2, Náutico 4, Oeste 1 e Cruzeiro 2, Operário 1. Com os resultados, o Botafogo de Ribeirão rebaixado juntamente com o Oeste, por enquanto restam 2 vagas. Subiram já América e Chapecoense. Cuiabá, terceiro colocado, se o Cuiabá amanhã empatar com o Sampaio Correia, o jogo é na casa do Cuiabá, Arena Pantanal, o Cuiabá sobe. E o CSA tem 56, o Juventude é o quinto colocado correndo por fora com 55, Avaí sexto com 52, em sétimo Sampaio Correia 51, oitava Ponte com 51, em nono Operário 51, décimo CRB 49, Guarani 11º com 48. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex você encontra
encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Leandro Boles. Estamos de volta, o comando do futebol da Bandeirantes Campinas em AM 1170, Bandeirantes Ribeirão em AM 1270. E vamos escalar os times porque já tem bola rolando aqui na Bandeirantes com o repórter Antônio Lupi. A ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno. Com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão. E 34, Wellington Carvalho. Na lateral esquerda com a camisa de número 16, Yuri. No meio campo da Macaca, 5 para Dauan. 20, Zanocelo e 10, Camilo. No ataque, 15, Luan Dias, 29, Matheus Peixoto. E com a 11, Bruno Rodrigues, repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas, 22, Apodi, 3, Luizão, 34, Wellington Carvalho, 16, Yuri, 5, Dauan, 20, Zanocelo, 10, Camilo. 15, Luan Dias, 29, Matheus Peixoto, 11, Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Fabinho Moreno, 12, Guilherme, 4, Juan Renato, 7, Neto Moura, 14, Hernandes, 17, Luiz Oyama, 19, Pato, 21, Moisés, 27, Pedrinho, 44, Rayan, 71, Léo Pereira e 99, Thiago Orobó. Glorioso verde que se expande. Entre os estados, tu é sempre um esplendor. A Chapecoense também já está pronta e escalada pelo técnico Humberto Louser. Com camisa de número 1 no gol, João Ricardo. Na direita com a 2, Matheus Ribeiro. Na zaga, 27, Felipe Santana. E 3, Luiz Otávio. Na lateral esquerda com a 28, Alan Ruschel. No meio campo, 29, William Oliveira. 15, Rony e 8, Denner. No ataque, 17, Mike, 9, Anselmo Ramon e 94, Paulinho Mocelin, repetindo a escalação do time Condá. 1, João Ricardo, 2, Matheus Ribeiro, 27, Felipe Santana, 3, Luiz Otávio, 28, Alan Ruschel, 29, William Oliveira, 15, Ronei, 8, Denner, 17, Mike, 9, Anselmo Ramon, 94, Paulinho Mocelin. No banco, à disposição de Louser, 24, Igor Campos, 4, Cadu, 30, Ezequiel, meia dúzia, Alan Santos, 11, Roberto, 21, Evandro, 10, Vini Locatelli, 19, Lucas Tocantins, 77, Perrote, 45, Foguinho, 18, Ailon e 14, Bruno Silva. Arbitragem do jogo. Apita a partida Rodrigo Batista Raposo do Distrito Federal. Rodrigo Batista Raposo do Distrito Federal será o responsável por apitar Chapecoense Ponte Preta. A assistente 1 é a Leila Nayara Moreira da Cruz e a 2, Levi Souza Silva, ambas também do Distrito Federal. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, bom, o Antônio Lupe trouxe durante toda a semana aí essa possível escalação da Ponte e sempre com a mesma maestria, né? Acertou a presença do Dauan no lugar do Barreto. Parabéns ao Lupe aí. E assim, eu acho que o Fabinho tá muito certo.
Acho que ele tá mantendo aí a mesma postura do time. Claro que se você vem com o Neto Moura, que seria um possível substituto do Barreto, também não ficaria ruim. O problema é que ele quer manter ali a mesma plataforma, o mesmo estilo de jogo, a mesma estratégia de jogo que ele vem adotando aí nas últimas partidas. E olha, diga-se de passagem, a Ponte está muito bem. Os últimos 3 jogos me agradou muito. O time da Ponte bem posicionado, bem agrupado, 2 linhas de 4, o Camilo um pouco mais à frente ali, uma espécie de atacante ali ao lado do Matheus Peixoto. Eu gosto dessa formação. Você vê que a Ponte estava tendo muitas dificuldades, estava jogando num 4-3-3, né, com 2 homens abertos, espetados lá na frente, e apenas 3 homens de meio de campo. E quando você vem com 2 linhas de 4, você povoa um pouco mais o meio de campo, você tem aí a possibilidade, com o Bruno Rodrigues de um lado e com o Luan Dias do outro, de ter um pouco mais de qualidade, de ter um pouco mais de velocidade um pouco mais ali com o Bruno Rodrigues. Mas o Luan Dias é um jogador polivalente. Em alguns momentos da partida ele vira uma espécie de meia ali, quando a bola está lá do outro lado, ele entra por dentro, preenche ali o meio de campo, e eu gosto dessa formação. Eu acho que o Fabinho descobriu um jeito para fazer esse time jogar. Ele montou a estratégia, montou o time de acordo com o que ele tem nas mãos. E as coisas estão acontecendo, tem dado muito certo. Na última partida, a Ponte poderia até ter goleado. Claro que vai passar uns apuros ou outros, porque joga um pouco na espera do time adversário para explorar uns contra-ataques, para explorar uma roubada de bola, para ter uma bola parada com eficiência, que foi o caso na última partida. Então eu gosto dessa formação, eu gosto do estilo de jogo, eu gosto da estratégia implantada pelo Fabinho Moreno. Acho que é por aí mesmo. Você vai enfrentar um time que está jogando aí, a partida de hoje é fundamental para a Chapecoense. Porque ela vencendo, ela não depende de mais ninguém para levar o título. Qualquer outro resultado, ela vai depender aí de um tropeço do América Mineiro. E todos nós sabemos que o América é um time forte e possivelmente, se tiver a chance, vai ser campeão. Então olha a importância desse jogo hoje à tarde, ouvintes. A Ponte precisa da vitória para se manter viva na competição, com chances de classificação. A Chapecoense precisa da vitória para não depender de mais ninguém para ser campeão. Então é um jogão, é um jogo decisivo. Eu estou botando muita fé no time da Ponte, disse no meu comentário inicial, porque é o seguinte, a Ponte pode surpreender, porque a Chapecoense vai vir com tudo para cima. E a sua expectativa, Tigrão? Vai você, Bolis. Tudo pronto na Arena Condá, a bola vai rolar, saída com a Chape, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Bolis. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui lá. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, é a Ponte, a Macaca em campo para mostrar o seu valor. Tem posse de bola o time da Chapecoense. Tem escanteio para fazer a cobrança no comecinho do jogo. A Chape atacando à direita no seu rádio. Se estivéssemos majestosos, seria o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Vem para a cobrança do escanteio o Paulinho Mocelin. Pé direito na bola, jogou lá dentro. Tentou de cabeça Luiz Otávio. Desviou na zaga, voltou no rebote para Dender. Abriu de novo na direita para Paulinho Mocelin. Jogou para a área. Igor Vinhas sai do gol para fazer a defesa. E na reposição mal feita, a bola acaba saindo. E como estão vestidos, Chapecoense e Ponte Preta já tem bola rolando na Arena Condá, Antônio Lupi. Hoje simples, a Ponte toda de branco e a Chapecoense toda de verde na Arena Condá. E para você, Tigrão, qual a sua expectativa para Chapecoense e Ponte Preta, Tiger? E que a Ponte jogue acima de suas expectativas e de suas possibilidades, senão sairá derrotada. Placar de 0-0 é o comecinho do jogo. A Ponte na 8ª colocação com 51 pontos, vencendo, encosta no G4, encosta no CSA, 4º colocado com 56. Vem embora de novo o time da Chapecoense. Choveu praticamente durante todo o dia em Chapecó, nesse momento não chove. Denner tentava o passe por dentro, afasta, tira a defesa a Ponte Pretana. Era voltar para Bruno Rodrigues, tentava aqui para a esquerda, foi desarmado. Recupera a Chape para sair jogando no campo defensivo com o Felipe Santana. Ele faz a abertura com o capitão Alain Ruschel, um dos sobreviventes do desastre aéreo por qual passou a Chapecoense em novembro de 2016.
e felizmente ele está em campo, segue em campo com a camisa da Chape, levando a Chape à Série A do futebol do Brasil e com a possibilidade também de levantar o troféu de campeão da Série B. Aqui bola para o William Oliveira, ele domina, foi desarmado, mas a bola já havia saído. Lateral que o Bruno Rodrigues já cobrou, meteu para Camilo que conhece o riscado, já esteve atuando lá na Arena Condá. Ele bota na frente, sofre a falta. O árbitro parou, marcou a primeira falta do jogo do Felipe Santana para cima do Camilo. É falta da canhota para Macaca bater. Fez a carga em cima das costas do Camilo, camisa número 27, o Felipe Santana. Como você disse, Camilo conhece muito bem a Arena Condá. Foram 3 temporadas na Chapecoense. A torcida da Chape tem um carinho enorme pelo Camilo. E é ele quem tá na bola. É falta para Macaca. Camilo que brilhou na vitória da Macaca na última partida diante do Náutico com 2 gols. Ele vem para cobrança do escanteio. Placar de 0-0. Pé direito, o jogo lá dentro. Wellington Carvalho tentou. Voltou no rebote. O chute pro gol. Ficou caído o jogador da Ponte. Voltou para Matheus Peixoto no bate-rebate. Explodiu no jogador da Chape na sequência. A bola saiu. Incrível o lance. A bola ficou viva, o Wellington Carvalho, Dauan também brigou, mas quem bateu pro gol foi o Matheus Peixoto, tem escanteio a Macaca para bater. E na finalização do Peixoto, a bola explodiu no Alan Ruschel, jogadores da Ponte pediram pênalti no lance, mas o pênalti não aconteceu. A Macaca tem escanteio, é o primeiro da Alvinegra no jogo, o Camilo na bola. O jogo começa movimentado na Arena Condá, tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança pela direita, partiu o Camilo, pé direito, levantou no primeiro pau, veio o desvio, a bola sai. Tentou de letra o Vinícius Zanocelo, a bola acaba se perdendo pela linha de fundo. É tiro de meta para João Ricardo fazer a cobrança. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site, acesse Luitex com X no final, .com.br. Acesse o site da Luitex e confira as ofertas, as promoções. Siga também a Luitex no Facebook, além do Instagram. Alô Durval, Lui, o Lui e toda a sua equipe sempre ligados no futebol da Bandeirantes Campinas. Aqui sai jogando o time da Chapecoense lá pela canhota com Alan Ruschel. Ele empurra por dentro para Anselmo Ramon, devolve com Alan Ruschel. Aperta na marcação a Macaca. Lá atrás, Matheus Peixoto apertou o zagueirão Luiz Otávio, que foi obrigado a recuar para o goleiro João Ricardo. Faz abertura para Felipe Santana, apertado pelo Camilo. Pé direito a bola, levantou na entrada da grande área. Mike brigou com o pé canhoto, tentou passe por dentro, passe errado. Chega bem na cobertura Yuri para o Wellington Carvalho, que recomeça lá atrás do campo defensivo para Macaca. Igor Vinhas tem a posse de bola com o pé direito, por elevação ele solta aqui na canhota para Yuri. Yuri recolhe, domina, coloca no terreno, sai jogando por dentro para Vinícius Zanocelo. Encara a marcação de Denner. Pé direito na bola, soltou para Luizão. Luizão fica sem opções do passe, devolve com o seu companheiro de defesa, que é o Wellington Carvalho. E a Ponte troca passes no primeiro terço do campo. Domina Yuri, ele carrega com a canhota para Camilo. Camilo no triângulo, força o jogo na ponta para Bruno Rodrigues. Ele para, prende, encara a marcação do Mike. Sai da ponta, vem para o meio, se enrola todo com a bola, mas ainda arranca o lateral. Porque o último a tocar da bola foi o Rony. Lateral já batido por Bruno Rodrigues. Empurrou no comando para Peixoto. Dá um tapa na bola, devolveu para Bruno Rodrigues. Na marginal do gramado, setor canhoto. Abertura para Yuri. Se manda a Podi. Também passou pela Chape. Aperto espetado pela direita. Yuri partiu para a jogada. Boa bola para Matheus Peixoto na entrada da grande área. Ajeitou o Luan Dias para Camilo. Foi ao solo. O árbitro ameaçou marcar a falta, mas não marcou. Tira lá atrás da zaga da Chape, mas a Ponte imediatamente já recupera. Atenta no jogo o time da Ponte. Bola recuada para o goleiro Igor Vinhas. Com o pé esquerdo ele faz a abertura pela direita para Podi. Mata no peito, coloca no terreno. 6 minutos, primeiro tempo, 0-0. Encosta, pede, recebe Dauan para Luan Dias. Lá para a esquerda, ajeita, domina, puxa a bola para canhota. Encara o marcador que é o William Oliveira para Camilo, para Luan Dias. Boa trama, vem embora Macaca. Pé esquerdo na bola, faz a inversão. Encontra Yuri, os dois laterais no campo ofensivo. Abertura atrás para Vinícius Zanocelo. Um tapa na bola para Yuri. Yuri força o jogo de novo na ponta para Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues para Zanocelo, para Bruno Rodrigues. Forçou na entrada da grande área para Camilo. Recolheu, dominou, tentou passe por dentro. Reclama um toque no braço, o árbitro manda seguir. Tira de qualquer maneira Matheus Oliveira. Ela volta para Anselmo Ramon, que dominou no braço. E no braço não pode, né, Lupi? Não pode. No futebol é proibido colocar o braço na bola. Algumas vezes ninguém vê e passa despercebido. Mas com o VAR isso não acontece. Mas da Bezona não tem VAR. Macaca já cobrou a falta. Você no Facebook, no YouTube, youtube.com/Rádio
Bandeirantes de Campinas com imagens. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Comecinho de jogo na Arena Condá. Antepenúltima rodada da Série B da Pessoa, é a 36ª. Vinícius Zanocelo faz bom passe para Podi. Empurrou para Lua Dias na direita, voltou para Podi. Pé direito, levantou, cruzou na área para Bruno Rodrigues. Dominou bonito, a bola escapou. Linha lateral da grande área, voltou para Yuri. Um bolão na ponta. Bruno Rodrigues puxa para o pé direito, levantou, cruzou na área. Afasta, tira de qualquer maneira Felipe Santana. Pressiona a ponte, volta para Vinícius Zanocelo. Consegue o passe atrás para Luizão. Ele domina, para, prende, olha, pensa, observa para Wellington Carvalho. A ponte de novo no campo ofensivo. Bola para Yuri. Yuri carrega no corredor. Tentou a tabela com o Camilo. Saiu a tabela. Yuri para Camilo. Liga de fundo, cruzou, rasteiro, sobrou para Yuri. Virou Matheus Peixoto em cima do marcador. Ela volta no rebote para Bruno Rodrigues. Aqui pela canhota. Puxa a bola para o pé direito. Ameaça cruzar, não cruza. Ainda Bruno Rodrigues, no último terço do campo. Por dentro para Dauan. Dauan recolheu, dominou. Falta para cima dele. Chamou a falta e a falta veio. É a falta perigosíssima para Macaca bater. E a falta foi do camisa de número 94, Paulinho Mocelin, que deu uma bronca no sistema defensivo da Chapecoense. A falta é para Macaca, praticamente frontal. Um pouquinho longe da linha da grande área, mas dali o Camilo pega muito bem. Lembrando que no jogo passado ele fez um golaço de falta contra a equipe do Náutico. Camilo é o candidato para a cobrança. E quem sabe isso se repita, é isso que o torcedor da macacada reunida espera. Tem falta perigosa da ponte para fazer a cobrança. Pertinho da bola por ali também Vinícius Zanocelo. A barreira formada, o homem base é o Mike, o pequenininho Mike. Mas tem um grandalhão ali que é o Luiz Otávio. Orienta a formação da sua barreira na trave direita, o goleiro João Ricardo. Falta é para Macaca. Quase 9 minutos, primeiro tempo. Partiu o Camilo, pé direito no capricho para fora. Passa lambendo, o travessão vai embora pela linha de fundo com enorme perigo. Por muito pouco, a Macaca não abre o placar, Lupi. Muito bem cobrada a falta pelo Camilo. Jogou por cima da barreira, só que muito embaixo da bola. Ela até chegou a balançar as redes, só que do lado de fora. Tiro de meta para o João Ricardo. Essa o João Ricardo, nem se tivesse hélice nas nádegas chegaria. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Quase 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 na Arena Condá. Bola para o time da Chapecoense, William Oliveira, meteu na ponta para Mike. Mike carrega a bola lá para a canhota, vem trazendo o time da Chape. Fez o passe curtinho para Paulinho Mocelin, olhou para a área, pé direito, levantou na área. Passa por todo mundo, vai saindo pela linha lateral. Pertinho da bola, esse escanteio, mas saiu pela linha lateral. No cruzamento mal feito do Rony, lá pela esquerda. No campo ofensivo por time da Chape. Lateral já batido. Yuri com o pé direito, tira mal, tirou para o meio. Voltou no rebote, o Denner não consegue domínio. Ela volta de graça para o goleiro Igor Vinhas. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos passados, primeiro tempo. Brasileiro Série B Abejona, 36ª rodada na Arena Condá em Chapecó, Santa Catarina. Chapecoense 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, é o seguinte, em Brasileirão, daqui a pouco às 19, Maré Garrincha, Flamengo e Palmeiras. Edu, a única coisa aqui na Ponte tem muito é corneteiro, viu? A única coisa que a oposição faz é entrar na justiça contra o Carnielli. Ninguém vem pra ajudar. E pra pagar quem paga é o Carnielli. Assinado a Rita Maluca. 971021493 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem, registrar a sua participação. E na medida do possível, nosso Edu Pinheiro vai descarregando o som sarto da Bandeirantes. Bola para Macaca com Lisão, pé direito na bola, tentou o lançamento, Matheus Peixoto no alto, ganhou, voltou para Camilo, foi para a disputa, trombou com ele Matheus Ribeiro. Ela volta para Felipe Santana, que recua com o goleiro João Ricardo. Não pode pegar com a mão não, por isso ele puxa a bola para canhota e tira de qualquer maneira. Despacha tentando o Denner, sobe não acha no primeiro lance o Dauan, vai para o segundo lance, completa. Matheus Peixoto de novo de cabeça, houve a falta. Para cima dele, o árbitro marcou ou não?
Pelo menos ele parou o jogo. O árbitro Rodrigo Raposão, meu caro Antônio Lupi. O Raposão ali solicitou atendimento médico porque foi um choque de cabeça. E quando isso acontece, o árbitro precisa parar o jogo. O Matheus Peixoto tá caído, mas eu não tive a impressão que ele marcou a falta a favor da Ponte Preta. Gleger Zorzin, comentarista Bandeirantes, o olhar técnico do futebol da Bandeirantes. A Ponte começa em cima, começa bem o jogo, hein, Gleger? Tô gostando da Ponte. Bem, um jogo efetivo para frente, para cima, neutralizando aí a saída de bola da Chapecoense. E agora a bola, foi pênalti no Dauan, hein? Foi empurrado por trás ali naquele lance no início da partida. Para mim, pênalti para a Ponte não assinalado. Aqui tentava o time da Chape, lançamento na canhota, chega bem cortando o Dauan, metendo a bola para fora. E para completar, jogou lá na arquibancada. Claro que não temos a presença do público, em função de todo o período de pandemia que estamos passando. Tem posse de bola o time da Chapecoense. A inversão do Luiz Otávio aqui na direita. A bola chega em Matheus Ribeiro. Força o jogo para Mike. Mike devolve para Matheus Ribeiro. A Chape nesse momento na segunda colocação com 67 pontos. Claro que com este ponto está chegando a 68. Mas o América Mineiro, que já jogou na rodada, empatou diante do Brasil de Pelotas no Sul. Tem 69 pontos. Acabou patinando no lance o Paulinho Mocelin. A bola acabou saindo lateral de graça para a Macaca para fazer a cobrança com o Apodi. Apodi recua, sai jogando com o Luizão com 13 minutos, primeiro tempo. Placar de 0-0 na Arena Condá. Igor Vinhas para Luizão. Luizão com o pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque, vai brigar pelo alto. Matheus Peixoto afasta, tira a defesa. Matheus Ribeiro também briga, chega no lance Mike. Na disputa, a bola volta com o Yuri, coloca no terreno. Abertura na canhota para Bruno Rodrigues. Ele acelera pela ponta esquerda, trabalhou para Vinícius Cesar no selo. Volta o jogo para Dauan. Dauan recolhe, domina no campo defensivo para Macaca. Perto da risca, aqui divide o campo, solta o jogo curtinho para Luizão. Ultrapassa a linha do meio campo, rompe a fronteira, Luizão. Inversão na canhota para Yuri. Evita a saída pela linha lateral, levou pro fundo. Ainda ele parou, prendeu, olhou, pensou. Aí o bandeirinha dedurou que a bola saiu. E depois de muito tempo, o Raposão apitou, Antônio Lupi. Foi assistente de número 1, a Leila... Foi a bandeira, então. A bandeira, a Leila Nayara Moreira da Cruz, que é FIFA, lá do Distrito Federal, foi quem assinalou a saída da bola. E você falou do Apodi, que já vestiu a camisa da Chapecoense. Ele foi um dos personagens naquele amistoso contra o Barcelona. Ele deu 2 chapéus no Jordi Alba, em pleno Camp Nou, Boles. Justamente depois de todo aquele momento dificílimo demais. É bom nem lembrar, né, que a Chape passou em novembro de 2016 o desastre aéreo que vitimou 71 pessoas. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Então vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vem para a Macaca, lançamento para Podi, lá na direita, olha para a área, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, afasta, tira a defesa, Vinícius Zanocelo no rebote, o chute saiu prensado, tirou de qualquer maneira Matheus Ribeiro. Na sequência vem a Chape no contra-ataque, defesa aberta, Wellington Carvalho saiu para dar o bote, acabou perdendo para Anselmo Ramon. A bola chega para Paulinho Mocelin, recolheu, dominou, tentou bater por dentro, a bola bateu no Zanocelo, volta de rebote para o William Oliveira, abertura pela direita, boa bola para Matheus Ribeiro, pé direito fechadinho na área, subiu, tirou lá atrás o Wellington Carvalho, corre, tenta evitar a saída, o Yuri, mas acabou não conseguindo. A bandeira marca a saída pela linha de fundo, é escanteio para a Chape bater. Segundo escanteio da Chapecoense no jogo, o Yuri se esforçou todo, mas não conseguiu. Quem está na cobrança é o camisa de número 94, Paulinho Mocelin na bola. À direita do seu rádio tem escanteio, a Chape é 0-0, placar do jogo com 15,5. Vem para a bola Paulinho Mocelin, pé direito, vai jogar, tá dentro, autorizado, levantou, cruzou no segundo pau, de cabeça, livre o toque no canto, a bola desvia no marcador, voltou para Paulinho Mocelin, jogou de novo na área, subiu, não achou nada, Luiz Otávio. Por muito pouco, a Chape não abre o placar, Antônio Lupi. O Luiz Otávio é grandalhão, 1,95 m de altura, é um dos maiores jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. Cabeceou para a sorte da Ponte, sem em direção, e a Chape vem para o ataque. Tentando com o Tender atrás para o William Oliveira, abertura para Alain Ruschel. Forte o jogo na esquerda, agora o time da Chape. Anselmo Ramon, pé direito, tentou o lançamento, a bola bateu no Apodi. Volta de graça para Dauan. Valdomir Gomes, o da palavra fácil. 16 primeiro tempo e o jogo, Tigrão. Gosto do comportamento da Ponte, o jogo é equilibrado. Muito bom o jogo tecnicamente. Os dois times procurando, a Chape quer a vitória para ser campeã. A Ponte quer a vitória para ainda continuar sonhando com o acesso. Jogo bom, legal, me agrada a organização da Ponte, acerto de passes.
variações pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Agora uma pichotada ali do Apodi que deixou a bola pingar inocentemente. Só que nessa Série B a Ponte tem 12 pontos. 12 pontos tomados na mão grande com a arbitragem. Aqui já começou desse jeito. Um baita pênalti em cima do Dauan, né? Empurrado com as duas mãos por trás. Vários ângulos mostrando uma vergonha. Foi intencional, foi falta de bom posicionamento. Isso daí não me compete. Me compete aqui dizer que a Ponte já foi garfada no jogo por uma arbitragem que se mostrou caseira, sem personalidade e sem nenhuma condição técnica. Roubada, futebolisticamente falando, a Ponte até este momento em Chapecó. Este é o Tigrão, bruto, galopante, indomável, que também adora um afago na crina. 17,5 primeiro tempo, placar de 0-0 na Arena Condá. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e além de um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Yuri para Vinícius Zanocelo, vacilou, perdeu a bola, voltou para o time da Chape com Anselmo Ramon, empurrou o bolão para Mike Luizão, chega bem na cobertura, na sequência houve a falta para cima do Apodi. A saída errada da Macaca ali por dentro, hein, Lupi? A troca de passes entre Yuri e Zanocelo gerou o contra-ataque da Chapecoense. Preciso, o Luizão fez o desarme em cima do Paulinho Mocelin, que depois fez a falta em cima do Apodi. América Mineiro e Chapecoense já conquistaram o acesso. O Cuiabá está muito próximo de, pela primeira vez na história, disputar a elite do futebol do Brasil. E ainda brigam pela quarta vaga. CSA, Ponte Preta, Avaí, Juventude, nesta parte final da Bezona. Lembrando que Oeste e Botafogo de Ribeirão já estão rebaixados. O futebol paulista, portanto, perdendo 2 representantes na Série B na Bezona do Campeonato Brasileiro. Aqui tem lateral para fazer a cobrança, o time da Ponte. O árbitro marcou lateral. Vem para a bola o Yuri, bem na risca do meio campo, com a risca lateral aqui pela canhota. E volta a pingar uma leve garoa neste momento em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Vem para a cobrança Yuri, Yuri para Zanocelo, de novo para Yuri. Ele volta o jogo para o Wellington Carvalho. 19 primeiro tempo, 0-0 na Arena Condá. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas de banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Tentava Macaca por dentro, chega acabando com a festa do Felipe Santana. Mas a bola volta no rebote para Apodi. Apodi, Dauan, Luan Dias. Devolve com Apodi, com o braço direito estendido, pede bola e Yuri. Dauan viu e tocou. Yuri recolhe, domina ainda no campo defensivo, já ultrapassa a linha demarcatória. Vem trazendo a Macaca por dentro. Boa bola por dentro agora para Luan Dias. Recolheu, dominou, soltou na ponta para Apodi. Último terço do campo, vem embora Macaca. Sai da ponta, vem para o meio, levantou rasante na área. Sobe, tira na entrada da grande área, Luiz Otávio. Esse é xerifão, né, Lupi? Xerifão, e volta a equipe da Chapecoense depois de 50 dias no departamento médico. Yuri na ponta para Bruno Rodrigues, para Yuri, dominou, tentou levar para o fundo, aí acabou perdendo a bola. Recupera Mike. Mike fez o passe por dentro para o experiente Anselmo Ramon. Dominou, prendeu, segurou, rolou para Denner. Denner ajeitou, patinou, mas ainda conseguiu ficar de pé. Controla bem o lance com a canhota. Volta o jogo para Matheus Ribeiro. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes Campinas, em Chapecó. Chapecoense 0, Ponte Preta também 0, Edu. É o seguinte, amanhã já começa a penúltima rodada, 16 horas lá em Caxias, Juventude e Figueirense. Alô, Menegildo, São Bernardo, participa, aquele abraço, Menegildo. Alô, João Busso, mandando fotos aqui de 2010, rapaz, assinatura da nossa equipe, quando ele ganhou o radinho aqui da Band, bons tempos. E o Marcos João Carvalho, vamos ganhar, vai, Macaca Safada! Aqui pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, a família Selvagem, o André Damasceno, o Paulo Rabelo, tá ligado, o Reinaldo Ribeiro, Vitor Silva, o Ângelo Monteiro, a rapaziada que curte o futebol da Bandeirantes através do YouTube. E agora o clima esquenta.
entre alguns jogadores. O Camilo tá falando ali alguma coisa com o Alan Ruschel, o Paulinho Mocelin também. Eu vi um jogador da Chape pregado na placa de publicidade. O que ocorreu, hein, Lupi? Uma disputa de bola entre o Mike e o Yuri. O Yuri acabou atingindo o Mike, só que eu tive a impressão que ele já estava fora do campo. Eu não. A reclamação é por conta disso. Eu não. Não, ele estava dentro. Dentro do campo ele seria dentro falta. do campo, uma falta fora da área e por isso a reclamação dos jogadores da Chapecoense. E assim que o futebol acabar, vai começar na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Então acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Passe errado de Lua Dias, a bola sai, lateral que o Alan Ruschel já cobrou. Prancelmo Ramon atrás para William Oliveira. Chegou no lance mais forte o Lua Dias e o árbitro marcou a falta que o próprio Alan Ruschel cobrou. Sai jogando com o William Oliveira, pé canhoto, a bola volta para o Luiz Otávio. Metade do primeiro tempo, placar de 0-0 na Arena Condá. Abertura de Felipe Santana, aqui na direita para Matheus Ribeiro. Ele ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, pisou na bola, bloqueado. Volta o jogo para Luiz Otávio lá na quarta zaga. Empurra para Alan Ruschel, foge da marcação Denner. Alan Ruschel sai da ponta, vem para meia com o pé esquerdo, devolve na zaga para Felipe Santana. Felipe Santana empurra por dentro para Rony. Rony recolhe, domina de novo, ultrapassa a linha do meio campo pela meia direita. Todo mundo marcado e volta o jogo. Um lance de paciência, agora um período de estudos. A Chapecoense trabalha a bola no meio campo, mas não tem objetividade ofensiva e a Ponte marca. Luiz Otávio recebe, soltou para Alan Ruschel que erra o passe. De graça para Dauan e também devolve o presente o Matheus Peixoto. Vem embora o time da Chape agora com velocidade. Rony pela direita para Matheus Ribeiro. Devolveu para Rony, linha de fundo atrás para Matheus Ribeiro. Chega bem na marcação, tira de qualquer maneira Yuri. Ela falta o rebote ainda para o time da Chape. Recolheu, dominou, Mike tentou levar para o fundo. Rony aperta na marcação, recupera Bruno Rodrigues para a Ponte. Fica preso, encurralado na linha de fundo, não pode perder aí não. Tentou levantar a bola, não conseguiu. 2 a marcá-lo. Chegou o Denner, recuperou, tentou levar para o fundo. A bola ainda não saiu e agora sim. Saiu e a bandeira marca escanteio para Chapecoense bater. E o Yuri reclama bastante, alegando que a bola pegou por último no jogador da equipe da Chapecoense. O assistente diz que não. É escanteio para a Chape, é o terceiro escanteio da Chape no jogo. 94, Paulinho Mocelin na bola. 24, primeiro tempo, 0-0. Mais um escanteio para a Chape bater para o Verdão do Oeste. Partiu Paulinho Mocelin, pé direito, levantou no segundo pau. Luiz Otávio de cabeça livre, foi de novo para a disputa, a bola fica viva, afasta, tira de qualquer maneira Matheus Peixoto. E de novo subiu o zagueiro e agora no lance anterior, por 2 vezes e ninguém conseguiu tirar a bola do Luiz Otávio, hein, Lupi? É grandalhão, ele cabeceia bem, tem uma boa leitura de jogo. 2 vezes cabeceou a bola, 2 vezes a defesa da Ponte afastou o perigo. E agora nesse tipo de lance aí, Gleger, que é o nosso especialista, o Igor Vinhas, deveria sair do gol ou é lance da defesa? Lance da defesa, bola difícil, né, bola? Ele veio saindo, complicado. Aliás, o Igor Vinhas vive um bom momento nas saídas de gol. Olha ele. Paulinho Mocelin levantou, cruzou na área, fechava no segundo pau Mike, mas a bola acabou saindo. O Anselmo Ramon também tentava, a bola saiu em tiro de meta, completando o Gleger. Então, eu dizia que o Igor Vinhas vive um bom momento, né? Principalmente nas saídas de gol. Na última partida, muita segurança, tempo de bola perfeito. Essa bola ela vai saindo do goleiro. E como tá muita gente dentro da área ali, vale a pena ficar embaixo dos 3 paus ali, se garantindo por ali. Não dá para arriscar. Se ele errar um passo, ele perde o tempo da bola e toma o gol. Então, fez o movimento correto o Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Domina Luizão para sair jogando para Macaca no campo defensivo. Aperta um pouquinho mais, povoa o campo defensivo da Macaca. Chape. E com isso a Ponte roda a bola. A bola chega em Yuri pela canhota, que empurra por dentro para Vinícius Zanozeiro, que vem buscar o jogo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26, primeiro tempo. O
o tic-tac do tempo no embalo desta emoção. Eu confirmo no futebol da Bandeirantes Campinas. Agora são 18 horas mais 11 minutos. Série B Abezona, 36ª rodada. Chapecoense 0. Ponte Preta também 0, Edu. Olha, hoje tem Fortaleza e Santos, hein? Às 19, Corinthians Sport, às 9 da noite na Neoquímica Arena. Vamos em rede nacional e depois, terminando o jogo, vamos com a Voz do Brasil. Um abraço aqui para o Júlio Taquaral, a Vivian, o Carlos, o Laércio, Ondina e o Diego. E olha, Xandão e Letícia, estamos organizando a casa e ouvindo a Bandeirantes. Vai, macaca! Rádio Bandeirantes. Mexeu. Se mexeu, você informa, Antônio Lupi. Na Chapecoense, Mike, atacante, machucado, foi embora. 17, Mike tá fora. 18, Ailon tá no jogo. E aqui na Bandeirantes tem análise de Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 27, 0-0, Tigrão. A partida caiu um pouquinho, os dois times estavam com um pouco mais de ímpeto, com um pouco mais de intensidade. Agora a Ponte chega bem, olha lá. Bruno Rodrigues, boa, a bola espetada na ponta para Podinho, linha de fundo, pegou mal na bola, deu certo, voltou no rebote, Luan Dias, na área, tentava o passe para trás, afasta, tira a defesa de qualquer maneira. Tira lá atrás, afasta o perigo, William Oliveira. Briga pelo rebote, Bruno Rodrigues, dividiu, foi atrás da bola no bate, rebate, sobra para o time da Chape. Parte com ela dominada, Paulinho Mocelin, pela direita tem Ailon, fugiu no comando, Anselmo Ramon, chega bem, Luizão na cobertura para cortar e recuperar para a Macaca, seguindo o Tigrão. Então, a Ponte estava com um pouco mais de velocidade, de verticalidade, com mais chegada, né, com um pouco mais de intensidade, e a Chape também. Aí até por volta de 20 minutos, já temos 28, deu uma caída, jogadores dão uma respirada aí, gramado pesado, choveu por lá hoje, os times agora não tão ofensivos como até 20 minutos, mas ainda sempre procurando golpear a defesa adversária. É um bom jogo de bola, a bola rola bastante. E o que me deixa encabulado aqui é como que um jogador profissional, né, eu não consigo entender isso, erra coisas tão elementares que uma criança de 3 anos, se você disser para ele assim, ó, pega a bola aqui e passa ali pro tio que tá ali. A criança de 3 anos, meu neto, por exemplo, ele vai e acerta com a canhota e com a direita. Ó, o tio tá ali. Passa a bola para ele, joga a bola no pé dele. Pô, mas o Luan Dias não consegue. Sozinho, ninguém a pressioná-lo. Ele ergue a cabeça, parece que não enxerga. Tem um jogador da Ponte livre e um adversário posicionado. Ele joga a bola em cima do adversário. Aí não tem tatu que aguenta, não tem time que consiga progredir, porque vem todo mundo tocando direitinho, cai nele, ele puxa para baixo. Não entendo. Não sei se seria um estudo para a NASA, para a Unicamp, para a USP, para saber o que acontece com o Luan Dias. Chuva! Onde? No Complexo Bandeirantes de Comunicação, aqui no Jardim São Gabriel. Então está registrado por Antônio Lupi. Aqui tentava vir para o campo de ataque, o time da Chape, lançamento do comando para Anselmo Ramon, passe não foi bom, ficou de graça para o goleiro Igor Vinhas. E eu confirmo para você no quinto sinal da Bandeirantes, são 18 horas mais 15 minutos, você que está voltando para casa depois de mais no dia de trabalho, você que está no trampo curtindo o futebol, obrigado pelo carinho e pela audiência, com a equipe de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas no Dial, em AM 1170, Bandeirantes Ribeirão, em AM 1270, também através do YouTube, do Facebook, com imagens, Rádio Bandeirantes de Campinas. Aqui sai jogando o Dauan para Macaca, abertura beira direita com a Poti, que tem liberdade, tem Avenida Ponte Preta para caminhar, para progredir, ele carrega, vem trazendo Macaca para o campo ofensivo, parou, prendeu, olhou, pensou, fez o break, desacelerou, empurrou para Dauan para Vinícius Cesar no selo, a bola já chega na ponta para Yuri, parte para cima dele, Yuri, recolheu, dominou, colocou na canhota para Bruno Rodrigues, Matheus Peixoto fechou na área, colocou dentro da grande área para Camilo, Camilo recolheu, dominou, levou para o fundo, cruzou para Matheus Peixoto, afasta, tira de qualquer maneira Luiz Otávio, ponto no rebote para Ailon, Ailon empurra por dentro para Rony, Rony parte com ela dominada por dentro, chega bem na cobertura da UAM, mas o árbitro marcou a falta. O Raposão pegou a falta de Yuri, também achei que não houve nada, né, Tiger? Não foi nada, absoluta, pô, que arbitragem sem vergonha, hein, ó. Raposão. Sassi Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Sassi. Acesse sassitintas.com.br.
E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes Campinas, Série B Abezona. 36ª rodada na Arena Condá. Chapecoense 0, Ponte Preta também 0, Edu. É amanhã, hein? Amanhã, 21h30, Cuiabá e Sampaio Correia. O Cuiabá pode subir amanhã, hein? Um abraço para o André, lá de Goiânia. Ele é torcedor do Palmeiras, do Atlético Goianiense e do América Mineiro. E acha que a Ponte vai vencer de 1-0. O André ouvindo no aplicativo, a Band aqui pelo Radiosnet. Obrigado, André. Aquele abraço também conhecido como Jacinto do Sertão. Cruzamento para a área da Macaca. Igor Vinhas pegou, largou, soltou a bola fica viva. Vai embora pela linha de fundo. Incrível. A bola nas mãos do Igor Vinhas, ele soltou, dividiu com ele o Felipe Santana e no rebote por muito pouco a Chape não abre o placar, Lupi. Uma bobeira do Igor Vinhas que saiu do gol, ficou na indecisão se saía com soco, se fazia defesa, pediu falta, mas a jogada continuou. A bola pegou por último no Ailon e ela se perdeu pela linha de fundo. Quase a Chape abre o placar numa bobeira do goleiro da Ponte e pintou o cartão amarelo para o 15 Luan Dias da Macaca. Houve a falha do Igor Vinhas ou o zagueirão atrapalhou, Gleger? Não, houve ou seja, a falha, seria sim. Falta, né? Percebe na imagem, ele tira o olho da bola, ó. Tira o olho da bola e acaba soltando. Ele ficou mais preocupado com o jogador da Chapecoense do que com a bola. Errou o Igor Vinhas. Agora, o Zanocelo também depois, hein, meu? Pô, dá um bico na bola, joga a bola. Já é a segunda do Zanocelo dentro da grande área que ele quer fazer uma graça, né? Então, dá um bico, a bola tá ali, perigo de gol, dá um bico na bola, joga a bola lá fora, pô, o jogo tá valendo. O jogo vale ainda se manter vivo na competição. Tem que acordar aí, tanto o Luan Dias quanto o Zanocelo, precisa se ligar no jogo. Zanocelo parece que tá passeando no shopping. O inventor... Vai lá, Tigrão. O inventor desse negócio aí de ficar petecando bola na saída de bola defensiva, ontem, contra o Inter de Porto Alegre, tomou de 5 e dos 5, 2 foram por conta disso daí, ó. Mas os caras não aprendem. Se você tem o Franco Baresi de um lado e você tem o Franz Beckenbauer do outro, aí dá pra sair jogando, tocando, virando a bola. Agora, pô, olha lá, pode com a bola dominada na defesa. Sai Igor Vinhas, dá errado pro Wellington Carvalho, lateral pra Chape, vai bola pra área. Pô, não dá, com esses caras aí dá chutão que funciona melhor, pô. Aqui vem para de novo a Chape com o Ailon, cruzamento por baixo nas mãos do goleiro Igor Vinhas. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. A sua participação é sempre muito bem-vinda. youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. E amanhã na tela da Band Mais TV, 12:30, tem os donos da bola. Apresentação de Carlos Batista com as principais informações, os lances de destaque, os principais lances, os lances confusos, os lances polêmicos. De até aqui 0 para Ponte Preta, 0 para Chape. Resultado que é claro que não interessa a Ponte, só a vitória interessa para se manter viva na luta pelo acesso. Aliás, depois deste jogo, quais serão os próximos confrontos da Macaca? Serão mais 2 jogos para o fim da Bezona, né, Lupi? Domingo contra o CRB no Moisés Lucarelli, a Ponte fecha sua participação no outro sábado, no dia 30 de janeiro, contra a equipe do Figueirense no Orlando Scarpelli. E provavelmente o Figueirense lutando para escapar da Série C, né? Da Cezona. Seria Cezona? Seria a Cezona, né? A Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense está numa situação desesperadora. Yuri trabalha a bola por dentro, sai jogando a Macaca. Fala aí, Tigrão. A C é a Gavetona. Gavetona. Aqui domina por dentro a Macaca com Bruno Rodrigues. Ajeita, domina devidamente, acompanhado por Matheus Henrique. Aperta também por ali o Rony. Chegou até a atingir o jogador da Macaca. O árbitro mandou seguir. Bola recuperada, vem embora a Ponte. Domina Yuri, pressionado por Ailon. Empurra para Dawan, que volta ao jogo. É lá do outro lado, Dawan. Não tem que voltar o jogo toda hora, não. Ele volta o jogo, a Ponte perde tempo e com isso facilita a marcação da Chape. Domina Luizão. Tem Dawan, prefere o passe do comando para Matheus Peixoto. Vem buscar. Ele abre por dentro do círculo central para Vinícius
Zanocelo, gira bem, solta curtinho para Yuri. Yuri empurra para Camilo, caindo para canhota. Camilo recolheu, dominou, ele tem a 10 estampado na camisa para Vinícius Zanocelo, curtinho, tem a marcação, pressão para cima dele do Rony. Empurra por dentro para Dauan. Dauan no círculo central para W Carvalho. Abertura no meio campo para Vinícius Zanocelo, dominou, girou no corredor. Boa bola para Bruno Rodrigues, espetou no comando para Matheus Peixoto, subiu a bandeira. Impedido, atacante da Macaco, o jogo está parado, Antônio Lupi. Faz um sinal de negativo com o dedo, Matheus Peixoto estava em posição irregular. Lance polêmico, hein? Sei não, hein? Acho que mesma linha. Enfim, não, o lance já está parado. E só um detalhe em relação à Série C. Detalhe no ar. A gente pode chamar também de um mini campeonato paulista, né? Porque tem Oeste e Botafogo que já foram. Tem também Novo Horizontino, Mirassol que acabaram de subir. E também o Ituano que não conquistou acesso para a Série B. Exatamente. Será aí um mini campeonato paulista, edição 2021 do Campeonato Brasileiro da Série C. E agora, Antônio Lupe, você sabe que para ter um bom dia, uma boa tarde, ou é claro, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. E para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Felipe Santana força o jogo na ponta para Denner. Denner para Paulinho Bocelin. Soltou o curtinho para Alan Ruxa no comando para Anselmo Ramon. Tentou a tabela, passe fazendo bem o corte estica com o passo Luizão. Matheus Peixoto vai brigar, mas perde a bola. É molão demais o Matheus Peixoto. Perde a bola, reclama. Mostra para o árbitro que foi atingido na região ali do abdômen. O árbitro faz vistas grossas e manda o lance seguir. Bola para o time da Chape com o Matheus Ribeiro. Ele ajeita, domina por dentro para William Oliveira. Matheus Peixoto aperta agora sim. Apertou, recuperou para Macaca, mas falta velocidade. Por isso ele volta o jogo para Bruno Rodrigues. Ih, rapaz, entre as pernas do marcador, o camisa 15, Rony. Não vai seco não, porque o Bruno Rodrigues é liso. Vem para Macaca. A Podinha na direita, cruzou por baixo o Luan Dias. Aí tentou uma puxetinha na bola. A bola explodiu no marcador, explodiu no zagueiro e voltou de graça para o time da Chape. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 38 primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes, antepenúltima rodada da Pezona. Na Arena Conteste, Chapecoense 0, Ponte Preta também 0, Edu. 19 horas, hein? Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha. Olha, é o seguinte, Luizinho de Sumaré, Carlos Alberto de Olambra, Ponte Pretano da pele até o osso. Alô, Carlos Alberto. O Rodrigo avisa, muita chuva em Souzas. O Luiz do São Fernando avisa, chovendo no São Fernando. Alô, Cleiton. E também quem participa é o Charutinho e toda a sua turma, inclusive ele, o Fora de Esquadro. Quem está fora do jogo, mas não de esquadro nesse momento, é o Matheus Peixoto. Eu disse que ele foi molão do lance, foi realmente, mas que foi atingido pelo William Oliveira. Foi, né, Lupi? E ele está com a marca ali na região da costela, das travas do jogador da equipe da Chapecoense. Não é a marca do artilheiro, nem o cheiro do gol. Não. São as travas, a marca das travas da chuteira do zagueiro da Chape. Reclamou muito o Matheus Peixoto. O árbitro Raposão foi lá, deu uma conferida, mas não deu bola. Chapecoense vem pro ataque. Sai jogando errado, João Ricardo. Luan Dias tentou o domínio, aí colocou a bola na frente, fez a falta para cima do Luan Ruschel. E o Luan Dias já tem cartão e vai ser expulso. Vai ser expulso o Luan Dias, o árbitro já puxou o cartão amarelo, ele já tem o amarelo, ele viu a situação da canela do Arlan Ruschel e vai expulsar Luan Dias, meu caro Antônio Lupi. Mas se ele expulsar o Luan Dias, com todo respeito, não é porque a gente está aqui em Campinas não, mas totalmente sem critério, porque foi um lance semelhante ao do Matheus Peixoto. O Luan Dias chegou com a trava da chuteira no jogador da equipe da Chapecoense, no Arlan Ruschel, e acabou expulsando ali o jogador da Ponte Preta, o camisa de número 15, Luan Dias, está expulso. Mas foi um lance igualzinho ao do Matheus Peixoto, sem critério nenhum, Raposão. Valdemir Gomes, Luan Dias está expulso. A sua análise em relação ao lance, Tiger? Foi bem expulso. Quem sabe a Ponte melhora sem ele, porque joga a bola nele, ele perde todas. É capaz de melhorar sem ele. É um jogador ridículo, sem nenhuma noção, foi com o pé alto, foi com o pé por cima da bola e foi bem expulso e já tinha cartão amarelo. É jogador desprovido de inteligência, né?
E essa semana o Lupe disse aí que a lista de convidados para renovar começava por ele. Aí eu vejo uma miopia estratégica de quem está fazendo isso, monumental. Foi bem expulso, a arbitragem é péssima. Poderia também ter usado o mesmo critério contra o jogador da Chapecoense, mas um erro não justifica o outro. Errou lá e aqui acertou. Se não expulsa e se não dá o segundo amarelo para o Luan Dias, ele erra 2 vezes. Então, é profundamente lamentável. Um jogador que estava puxando o time para baixo e agora deixa o time com 10 ainda no primeiro tempo. Que sirva de lição, que agora no próximo jogo ele não joga contra o CRB, ele está fora, automaticamente suspenso. Que sirva aí para também os gênios que gostam de brincar com coisa séria, que gostam de emoção às avessas, para que não escalem mais esse moço. É só isso que eu penso. Ele é bom menino, ele tem uma canhotinha, dá a impressão de habilidade, aquele negócio todo, mas na verdade ele não rende pro time, pro conjunto. Ele é bom de quarta e sábado, que tem couve bem picadinha. Aí vai, aí é com ele. Pica couve. Uma pena. Tínhamos muita expectativa e que ele dê muita sorte na sua carreira, que evolua, porque é um cara trabalhador. É um cara que leva a profissão a sério. Mas eu estou fazendo uma análise da parte técnica. Ele não rende. Ele não acrescenta absolutamente nada e ainda deixa agora o time no mato aí num jogo equilibrado. A Ponte bem na partida, controlando a Chapecoense dentro da casa dela. E agora terá que passar um baita de um sufoco aí com 1 a menos. Parabéns para o senhor Fábio Moreno pela sua excelente opção de escalar de novo esse moço. Eu não sei o que é que ele vê nele. E o Alan Ruschel sendo atendido, incrível que ele não consegue se levantar e nesse momento sendo amparado ali pelos próprios companheiros para ser colocado na maca e ser retirado após a chegada do Luan Dias. O que a Ponte reclama é que faltou o critério, principalmente no lance do Matheus Peixoto com o William Oliveira. Eu acho até que o Raposão não viu, mas depois teve a marca, né? Claramente levantou a camisa o Matheus Peixoto. Não tem como não ver as marcas da chuteira do William Oliveira na altura ali do abdômen, na costela do jogador da Ponte, né, Lupi? Mas quando antes de expulsar o Luan Dias, ele também deu uma olhadinha na canela do Alan Ruschel e viu que realmente decisivo para a expulsão. Foi decisivo para a expulsão e realmente ele viu que tinha sido atingido o jogador da Chape e foi, tanto é que está saindo de maca. Mas a reclamação é justamente essa, a falta de critério. O Alan Ruschel vai sair? Parece que não, parece que vai continuar. O Gargamel ali está prontinho para entrar. Gargamel do Smurfs. Pintou ali o cavanhaque, descoloriu o cavanhaque. Fala aí, Tiger. Mas o juiz não viu. Depois que ele vai ver só o vergão na costela, no lateral aqui do tórax, do Peixoto, é difícil. E teve um outro lance também que o Yuri foi tirar a bola e acertou a cara, o bico da chuteira do rosto desse jogador, o Mike. Ele não saiu por isso não, ele teve um problema na virilha. Mas levantou o pé lá na lua, acertou no queixo do jogador da Chapecoense e o juiz, que é ruim pra cacete, não deu nem falta, porque tá sempre mal posicionado. O problema é que essa que o Luan Dias protagonizou, especialmente a segunda, foi na cara do juiz, aí não tem o que fazer. Aqui tenta o time da Chape, partida reiniciada com 10 a Chapecoense, porque o Alan Ruschel ainda segue sendo atendido, o camisa 11 está prontinho para entrar, mas o Alan Ruschel está querendo voltar. E aqui vem Matheus Ribeiro para Chape, jogou na área, tira o Wellington Carvalho, veio o rebote na trave, o chute pro gol, voltou, espetacular a defesa de Igor Vinhas, na finalização de Anselmo Ramon, ele desviou com os pés, a bola explodiu no travessão, tem mais Chape, afasta, tira a defesa. Primeiro a bola na trave e no rebote Anselmo Ramon, na altura da marca penal com a canhota ele bateu e o Igor Vinhas com o pé direito salva a macaca, Lupi.
Uma bobeira da zaga da Ponte no primeiro momento. O Ailon acabou chutando e concluindo na trave. No rebote, o Anselmo Ramon, na frente do gol, mandou pra rede. Só que o Igor Vinhas com os pés salvou a macaca. E a Chapecoense vem pro ataque. Voltou Alan Ruschel, bola pra Denner, pra Alan Ruschel, linha de fundo, tentou o cruzamento, chega bem a Podi. Na cobertura, metendo a bola pra fora, lateral pra Chape. Mais 4. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Vem Chape, Alan Ruschel, pé canhoto, levantou na área, Luizão sobe e tira lá atrás. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Vamos a 49 na Arena Condá. Vem a Chape, forte o jogo pela direita com o Ailon. Dá um tapa na bola para Matheus Ribeiro pela meia direita, devolveu para Ailon. Parou, prendeu, olhou, pensou, fechado o time da Ponte. Agora com 10, foi expulso agora há pouco o Luan Dias. Denner por dentro, recebeu do Rony. Fez o passe para Matheus Ribeiro, que inverte para Ruschel. Ele mata no peito, coloca no terreno o capitão da Chape. Abriu para Paulinho Mocelin. Recolheu, dominou para Canhota. Tentou no comando para Anselmo Ramon. Saiu da área, acompanhado por Dauan. Ele recolhe, domina lá para Canhota, pertinho da risca lateral da grande área. Voltou o jogo curtinho para Alan Ruschel. Empurrou por dentro do círculo central para William Oliveira. Vem todinho para cima o time da Chape. Retraído o time Ponte Bretano. Vem para Matheus Ribeiro. Levantou, jogou na área. Paulinho Mocelin recolheu, dominou, levou para o fundo. Apodi. Chega bem na cobertura no carrinho. Mete a bola para fora. É escanteio para Chape bater. Preciso o Apodi no desarme. No carrinho ali em cima do Denner, camisa de número 8. O lateral direito da Ponte mandou a bola pela linha de fundo. É o quarto escanteio da Chape no primeiro tempo. Paulinho Mocelin, 94 na bola, não. Vai o 2, Matheus Ribeiro. Massas e tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tentou bater direto Matheus Ribeiro, ele bateu, mas na rede pelo lado de fora é só tiro de meta para a Ponte. A Ponte consegue respirar, Lupi. Tem nenhum problema, Igor Vinhas só acompanhou, a bola pegou na rede pelo lado de fora, tiro de meta pro Vinhas. E no lance anterior, meu caro Gleger Sorzin, primeiro a bola na trave, depois que defesaça do Igor Vinhas, conseguindo uma recuperação espetacular, hein, Gleger? Nossa, uma defesaça mesmo, recuperação, agilidade. Com um lance que a bola pega na trave e ele tenta fazer a defesa, né? Tava ainda no chão, a bola sobrou para o Anselmo Ramon e ele rapidamente consegue arrumar o seu corpo e fazer uma defesaça, um milagre lá na Arena Condá. Agora é o seguinte, viu, Bolis? O Alan Ruschel aí deu uma valorizada, hein, meu amigo? Do jeito que ele tava caído, tanto tempo que ele ficou caído lá, eu pensei que ele tinha quebrado a perna. De repente o cara vai entrar aqui e ele já faz o sinal lá que não, que ele vai voltando, dando pique pra lá, pique pra cá. Eu concordo com o Tigrão, eu acho que foi lance pra cartão amarelo, mas como o menino Luan Dias já tinha o amarelo, é vermelho, né? Eu concordo com o Tigrão, mas deu uma valorizada o Alan Ruschel, hein? Deu uma valorizada, não sei se foi isso tudo não que aconteceu. O Luan Dias foi por cima, tá certo, mas o Alan Ruschel valorizou demais, olha ele aí, ó, tá novinho, zero bala. Zero bala, Alan Ruschel. Vai terminar o primeiro tempo na Arena Condá. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Placar de 0 para Chape, 0 para Ponte. A Ponte com 10. Luan Dias foi expulso no primeiro tempo. Vem aí no futebol da Bandeirantes, meu caro Edu Pinheiro. Grande Bolis, olha, Carlos de Rolândia, aqui chove, seu Edu, norte do Paraná. Obrigado, Carlos de Rolândia. E o Wagner, deixa eu ver, o Wagner quer saber, viu, Lupe? Quando é que o goleiro Ivan volta? Só no Campeonato Paulista, Edu. Só no Campeonato Paulista, está previsto para começar no dia 28 de fevereiro. E a Ponte faz a sua estreia lá em Novo Horizonte, né? Contra o Novo Horizontino, isso. Contra o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. É o primeiro jogo da Ponte no Estadual 2021, Edu. Então vem comigo, a Ponte joga como, Lupe? Com o Igor Vinhas, camisa 1 no gol, 22 Apodi, 3 Luizão, 34 Wellington Carvalho e 16 Yuri. 5 Dauan, 20 Zanocelo, 10 Camilo, 15 Luan Dias, que foi expulso no primeiro tempo, 29 Matheus Peixoto e 11 Bruno Rodrigues, Edu. Você vem com o banco também, o que aconteceu com o Barreto? Barreto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e por isso está fora do jogo. E o que a Ponte tem no banco? 12 Guilherme, 4 Juan Renato, 7 Neto Moura, 14 Hernandes, 17 Luiz Oyama, 19 Pato, 21 Moisés, 27 Pedrinho, 44 Rayan,
71 Léo Pereira e 99 Orobó. Só complementando uma informação, antes da partida no BID, a rescisão de contrato com o zagueiro Alisson. Alisson está fora da Ponte nessa reta final de Série B. Em comum acordo com a diretoria, o zagueiro foi liberado, Edu. Alisson, que naquele 5-0 aqui, Chapecoense, fez um pênalti e fez um gol contra, né? Olha, juiz muito ruim, não deu pênalti pra Ponte, prejudicou a Macaca, final 1-8-6-0. E aí, Gleger, 0-0, teve esse pênalti no Dauan logo a 3 minutos. Teve uma falta do Camilo, muito cobrada, mas a bola bateu na rede lá de cima, raspou. Igor Vinhas falhou depois num cruzamento. Zanocelo também veio dar um bico, quis driblar, sobrou pro cara da Chapecoense. Enfim, a defesa salvou. Luan Dias é expulso aos 39 e a 45 minutos. Primeiro bateu na trave. No rebote, chuta aí o Anselmo Ramon para grande defesa de Igor Vinhas. Primeiro concordar com o ouvinte, né? O juiz é horroroso. Péssimo. O pênalti no Dauan tava na cara dele. Ele tava do lado do lance. O Dauan ia fazer o arremate dentro da... Acho que na marca do pênalti, um pouquinho ao lado ali, pro lado esquerdo. Ele arrumou o corpo fora, que ele foi fazer o arremate, ele foi empurrado com as duas mãos nas costas. E não consegue equilibrar o corpo e não consegue fazer a finalização. Pênalti pra Ponte, claríssimo. Não assinalado pro árbitro. Depois teve o lance do Matheus Peixoto. Tudo bem, às vezes o árbitro, né, tenta controlar, mas aí vem o lance, em seguida vem o lance do Luan Dias, ele vai e expulsa. Ou seja, ele não está usando o mesmo critério. Não está usando o mesmo critério. E ele é tão ruim e fraco que teve esse lance aí citado pelo Tigrão, que o Yuri levanta demais a perna e atinge o lateral da Chapecoense, o Matheus. E ele não deu nada, segue o jogo. Então ele é horroroso. O senhor Rodrigo Batista Raposo, o Raposão. Ruim demais. Agora é do jogo equilibrado, né? A Ponte começou muito bem, né? Tomando as ações do jogo. Tem alguns números aqui. Nesse momento, intervalo de jogo, a Ponte finalizou 7 vezes no gol da Chape. Não acertou nenhuma no gol. A Chape 6 e acertou uma vez. Só que a Ponte tem 54% de posse de bola. Terminou o primeiro tempo com maior posse de bola. Tá mantendo aí. Claro que agora vai dificultar um pouco mais, né? Com um jogador a menos, o time da Chape. Nós percebemos aí no final a Chape já em cima, querendo o resultado positivo. Tomara que o Fabinho ajuste aí, porque o que acontece? Ele tava jogando com 2 linhas de 4 e o Peixoto e o Camilo um pouco à frente. Ele pode manter as mesmas linhas de 4, traz um jogador ali para preencher aonde o Luan Dias vinha fazendo, e aliás o Luan Dias não entrou em campo, né? Muito mal, errando passe daqui em você aí, Edu, 5 metros de distância. Não dá para admitir. Um atleta profissional batendo com o lado do pé na bola, é difícil, é complicado, viu? Não sei se pode ser excesso de confiança, pode ser falta de qualidade técnica, tem uma série de fatores. Mas eu percebi também o seu Zanocelo meio desconcentradão do jogo, né? O Igor Vinhas teve aquele lance lá, mas depois ele tira o olho da bola, né, Edu? Não pode, o goleiro tirou o olho da bola e se complica. Ficou preocupado ali com o jogador da Chapecoense, uma bola fácil, não era uma bola difícil, para fazer o encaixe, e aí ele tira o olho da bola, vai descoordenado, a bola pega em um braço só e acaba sobrando ali, e o Zanocelo, desligadaço, quase que entrega a bola para a Chapecoense, quase sai o gol. Depois o Igor fez uma belíssima defesa, um milagre, tá? Mostrando agilidade, rapidez, velocidade de reação. Muito boa defesa. Olha, Edu, tomara que o Fabinho ajuste aí o time. Eu não sei se eu faria alguma mudança, eu traria o Camilo para jogar ali no setor, para fechar a segunda linha, para não ter problema. Você continua com as 2 linhas de 4 e deixa o Peixoto lá na frente lá, e você tentando aí, pelo menos no aspecto defensivo, tá organizado. Era um jogo equilibrado, porém agora a Chape deve vir com tudo para cima no segundo tempo. Então por isso que eu peço que o Fabinho ajuste, para que a Ponte não tenha problema e busque aí um contra-ataque, uma bola parada, para tentar surpreender. A Ponte estava muito bem no jogo. Se o Luan Dias não faz essa bobagem aí, ele poderia dar uma ajustada agora no intervalo, faz uma substituição, coloca o menino Pato para jogar ali, para ter mais velocidade, para ter uma válvula de escape, seria uma alternativa. Mas você perde um jogador no primeiro tempo, dificultou, hein? Dificultou agora pro Fabinho.
É só tentar ali ajustar para que a Ponte continue bem na parte defensiva e consiga ter aí uma possibilidade de ataque, de atacar, de tentar surpreender. Tá difícil, tá complicado, mas a postura defensiva, principalmente da primeira linha da Ponte, Edu, tô gostando. Gui, alô Gui do São Bernardo, parte de cima. Meus amigos, na sequência, 3 lances aqui em nome do Café Moraes e depois na sequência o Tigrão vai comentar em intervalo. Chapecoense 0, Ponte também 0. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá, vai lá. Futebol. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Trânsito. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Moraes, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Moraes, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! O Camilo vai cobrar uma falta. Falta é pra Macaca. Quase 9 minutos, primeiro tempo. Partiu o Camilo, pé direito no capricho pra fora. Passa lambendo, o travessão vai embora. Sim, pela linha de Boris, é isso aí, raspou. Landias é muito ruim, precisa mandar embora. Peixoto também, diz aqui o 53-49. 27 minutos. Igor Vinha saiu, não encaixou, soltou. Olha a confusão que deu, hein, Boris? Cruzamento para a área da Macaca, Igor Vinhas pegou, largou, soltou a bola fica viva, vai embora pela linha de fundo, incrível! A bola nas mãos do Igor Vinhas, ele soltou, dividiu com ele o Felipe Santana e no rebote por muito pouco a Chape não abre. O juizão é muito ruim, diz aqui o 18-60, 45 minutos, Luan Dias expulsa a Ponte com 10, olha o sufoco que passou a Macaca. E aqui vem Matheus Ribeiro para a Chape, jogou na área, tira o Wellington Carvalho, veio o rebote na trave, o chute pro gol, voltou, espetacular a defesa de Igor Vinhas, na finalização de Anselmo Ramon, ele desviou com os pés, a bola explodiu no travessão, tem mais, Chape afasta, tira a defesa. Afasta, tira logo, que coisa, é isso aí, alô João do Cambuí, esse tal Luan Dias é desprovido de técnica e inteligência, coisa horrorosa. Meus amigos, intervalo 0-0, os principais lances em nome de Café Moraes, Café já o Tigrão, hein? Mas o Café Moraes é bom demais. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Trânsito. Trânsito já é complicado pela Campinas Montemor, desde o acesso pela Lix da Cunha até o Parque Santa Bárbara, na altura do Presídio e da IBM, sentido Hortolândia. No sentido contrário, problemas também na altura da IBM.
Todo jardim é feito de cuidado. E para você ter o melhor possível, escolha as ferramentas Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira as ofertas. Edu Pinheiro. Ô, Gui do São Bernardo, assim, você acaba comigo, Gui. Um grande abraço pra você em Gui, São Bernardo, parte de cima. Alô, Tigrão, 0-0, queremos ouvi-lo. Gostei do equilíbrio, gostei da organização do time da Ponte. Fez um primeiro tempo extremamente maduro, com um bom planejamento de jogo, preenchendo bem os espaços. O Bruno Rodrigues, mais uma vez, muito bem pelo seu setor. O Apodi dando as suas espetadas lá pelo lado direito, o Bruno Rodrigues na esquerda. Ponto destoante foi o Alan Dias, e a gente dizia antes da expulsão. Portanto, não estou sendo influenciado pela expulsão, mas ele puxava o time para baixo quando a bola chegava nele. Ele pisa, ou toca para trás ou toca no pé do adversário quando tenta evoluir com ela, quando tenta ser vertical, tentando fazer com que o time evolua no sentido do gol adversário. Então ali era o ponto nevrálgico. Aliás, ele e o Peixoto, né? São dois jogadores que realmente o torcedor tem que ter muita paciência, mas muita paciência para suportar. Porque o Peixoto, ele parece que corre para não chegar, né? De repente é cara de área, sobra uma bola aí, ele é fazedor de gols, ele é bom finalizador, tanto por baixo como de cabeça, mas meu Deus do céu, como que ele participa pouco do jogo, como que ele deixa à vontade os backs adversários para sair jogando, como que quando ele flutua, ele tem dificuldade de mobilidade. Então a Ponte tem esses dois pontos nevrálgicos, e não tem opção, não adianta botar o Orobó em lugar dele, que piora. Se botar o Orobó, piora, fica pior do que está. E a bola da vez seria tentar, de repente, o Pato no lugar do Luan Dias, mas o Pato também é uma incógnita, né? Às vezes a gente pede, ele entra e derruba o comentarista. Então, não sei, mas seria uma alteração certa pela baixíssima produção do Luan Dias, que estava ali pelo menos preenchendo o espaço, né? Tentando não deixar o lateral adversário, que é o Alan Ruschel, avançar com a bola. Aliás, foi no Alan Ruschel que ele chegou, ele já tinha cartão amarelo. Quando é assim, uma jogada de meio de campo, pô, vai de outro jeito, vai mais light, é no meio do campo, se ele não tomar a bola, alguém vai tomar. Agora foi para rachar, foi expulso, prejudicou demais a Ponte, e agora o jogo vai ser outro. A organização da Ponte foi para o espaço, e a tendência é a Chapecoense dar sufoco. Leandro Bolles. Obrigado, Tigrão. Vai começar o segundo tempo na Arena Condá. Saída com a Macaca, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo na Bandeirantes. Vamos lá, com B de bola, B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Início do segundo tempo, bola para Macaca com Camilo. Camilo lança para Bruno Rodrigues, mas com a bola rolando não pode, o árbitro pediu para voltar. A Ponte vem com uma novidade para a etapa final, Lupi. Novidade no ataque, foi embora o camisa de número 29, o Matheus Peixoto. Matheus Peixoto com a 29 foi embora. Thiago Orobó com a 99 está no jogo, o Orobó está em campo e também teve uma mexida na Chape. O Rony foi embora com a 15 e o Perrotti, camisa 77, está no jogo. Perrotti, com 2 T's, hein? Beleza, tá marcadinho aqui. Portanto, 2 alterações, uma na Chape, a Chape que já havia mexido no primeiro tempo, ou houve alteração, a saída do Mike machucado para a entrada do Ailon. Tem direito a mais 3 alterações, com 2 paradas, e a Ponte mexe pela primeira vez e tem 3 paradas com 4 alterações. Portanto, Orobó em campo. O Orobó fez contra o Cuiabá o seu primeiro e único gol com a camisa da Macaca, né, Lupe? Isso, de cabeça, e lá vem a Chape. Vem para a Chape para o campo de ataque. Lançamento na ponta para o Pierotti, ele tenta o cruzamento, a bola bateu no W, Carvalho foi embora. Pela linha de fundo em escanteio para Chapecoense bater. Primeiro escanteio da Chape na segunda etapa, o Wellington Carvalho foi preciso e fez o corte. Tem escanteio a Chapecoense, é pelo lado esquerdo do ataque.
Tem escanteio para fazer a cobrança. Chape, placar de 0-0. A Ponte com 10. Vem para a cobrança Paulinho Mocelin. Pé direito na bola, levantou cruzado na área. Subiu, tirou bem lá atrás Luizão. Era falta de rebote para Denner. Jogou na área, sobe, tira de novo Luizão. Na sequência o árbitro marcou a falta. A falta do William Oliveira para cima do zagueiro da Macaca. O jogo está parado, Lupi. E o árbitro coloca ali a bola no local da falta. Na tentativa do cabeceio do William Oliveira. Ele acabou empurrando o Luizão, camisa de número 3, zagueiro da Macaca. Olha, e eu acabo de receber aqui do nosso comandante Carlos Batista, meu caro Edu Pinheiro, que teremos o sorteio de uma camisa oficial da Ponte Preta, a camisa branca, hein? A camisa branca da Macaca, exclusivo ou exclusiva participação para os ouvintes do Jogo Aberto, que será comandado pelo nosso Edu Pinheiro. Pelo WhatsApp. Após o jogo da Ponte Preta e o sorteio entre os participantes do WhatsApp. Qual é o número, Edu? Atenção, hein? Valendo uma camisa da Ponte. Você sabe que o improviso é o nosso forte aqui. Opa. De repente, pintou aqui a promoção. A camisa da Macaca. É pelo WhatsApp. Mas se você tem... Ó, é só o nome e seu bairro. O nome ou cidade, tá bom? E você colocar, quero ganhar a camisa. Somente esse WhatsApp é que tá valendo. Sem comentário, sem nada. O nome, o seu bairro e quero ganhar a camisa. Só isso. WhatsApp 97102-1493. E aqui vem cruzamento para a área da Chape. Escorou de cabeça o Oropó, mas a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta, Antônio Lupi. Estava por ali também o camisa de número 34, Wellington Carvalho, e saiu o cartão amarelo para o Alan Ruschel, camisa 28 da Chape. Então é isso, Edu Pinheiro mais uma vez ressaltando, dentro do jogo aberto a participação, mas a participação já vale a partir de agora, mas o sorteio dentro do jogo aberto, assim que a bola parar de rolar para Ponte Preta e Chapecoense, comando do Edu Pinheiro, valerá já a sua participação e o sorteio do jogo aberto através do WhatsApp no 97102-1493. Alô, macacada! Vale a torcida, vale a sua participação, a torcida da Ponte, claro. Quem quiser participar, a participação aberta, o sorteio vai concorrer, os participantes irão concorrer a uma camisa branca da Macaca, é o presentaço da Bandeirantes para você. Bola para o time da Chapecoense com Matheus Ribeiro lá pela direita, ele recolheu, dominou, soltou no comando, tentou Anselmo Ramon, dominou, dividiu com o Daman, volta o jogo lá atrás, pois não, Tigrão? Então, aí é questão de estratégia, né? De ter a leitura correta. Acabou de tomar cartão amarelo o Alan Ruschel, que é um jogador meio atabalhoado. Ele chega forte, ele chega meio como caminhão sem freio. É um jogador assim, meio que vaca louca, né? Tecnicamente é razoável, é canhoto, tá na lateral esquerda. E a Ponte agora não tem ninguém ali para pressioná-lo, porque o cara que jogava daquele lado foi expulso, que é o Luan Dias. E a Ponte está com um a menos. Agora era hora do Fabinho mudar de lado o Bruno Rodrigues, que é um driblador, que é um jogador agressivo com a bola nos pés. E ele vai bem tanto na direita quanto na esquerda. Inverte o lado e parte para cima. Manda, ordena para que ele parta para cima com a bola dominada do Alan Ruschel. Na primeira falta o juiz vai compensar e vai botar para fora. Aí 10 contra 10 o jogo volta a ficar igual. Mas eu não consigo ver essa estratégia, né? Tá lá, ó, o Alan Ruschel, sem ninguém para perturbá-lo, para acossá-lo, sem ninguém para partir para cima dele, para exigir dele. O Bruno Rodrigues continua na esquerda e o Alan Ruschel à vontade do seu lado. Olha a Chape de novo, cruzamento para a área, subiu, tirou lá atrás Luizão, voltou para o William Oliveira, tentava o bater o comando, o Ailon brigou, chegou primeiro, Yuri protege, a bola vai embora. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Com imagens pelo YouTube, pelo Facebook, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. É o mesmo endereço no Facebook. Você confere o futebol. Tenta sair da Macaca. Bruno Rodrigues pela canhota. Foi desarmado por William Oliveira. Recupera por time da Chape. E busca voltar à liderança do brasileiro. Pois não? Não, eu só queria para o ouvinte entender. Quem está fazendo a função ali pelo lado, agora fechando a segunda linha, é o Orobó. E o Camilo continua por dentro, como começou a partida, né? Como uma espécie de homem de referência ali. É o Camilo que está fazendo e o Orobó entra aqui para tentar
fazer a recomposição e fechamento da segunda linha. Aqui vem a Chape, boa bola enfiada para Alain Rusch, o linho de fundo cruzou para a área no primeiro pau, sai tranquilo do gol, Igor Vinhas para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. 36ª rodada do Brasileiro da Série B da Pezona. Ponte Preta 0, Chapecoense também 0, Edu. Daqui 5 minutos começa lá em Brasília, Flamengo e Palmeiras, o Mané Garrincha. Olha a promoção, gente, olha a promoção. Olha o que chega de WhatsApp. É uma coisa impressionante. Jorra. O nosso tablet, ele jorra. Segura, Edu, segura. Pandeiro, tá segura, pandeiro. segura. Você tem que falar, olha, para participar, eu quero ganhar camisa. Só o nome, o bairro, eu quero ganhar camisa. Só isso. Somente esse tipo, essa mensagem que tá valendo. Você tá concorrendo, é no jogo aberto, logo após a transmissão. Uma camisa da Ponte. Camisa branca, número 1. Oferecimento da loja 1900, lá do Moisés Lucarelli. E o ouvinte perguntou sobre o Ivan Quaresma. Ele acabou de postar aqui numa rede social, no Instagram, uma foto do jogo, né? Está acompanhando o jogo da Macaca e torcendo, claro, para a Macaca diante da Chapecoense. O goleirão Ivan colocou na sua rede social, né? No Instagram do Ivan. Bola para Macaca com o Yuri. Ele recolhe e domina, pressionado pelo Ailon. Fica preso, encurralado no campo defensivo. Chama a falta e a falta vem. Era tudo que ele queria. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança do campo defensivo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Alô, meu amigo Luiz Augusto Carvalho. Luizinho mandou mensagem aqui no Instagram, no @Leandro Boles. Está curtindo o futebol da Bandeirantes. Thiago Orobó brigou, a bola voltou para Camilo. Boa oportunidade, forte Thiago Orobó. Camilo prendeu, segurou, falta. Falta cometida pelo Denner para cima dele. O jogo está parado um pouco depois da risca no meio campo. Chove um pouco mais forte nesse momento na Arena Condá, né, Lupi? Um pouco mais forte, a chuva cai na Arena Condá. Os jogadores até escorregando demais no gramado da arena. Parece até que tem sabão. É verdade, parece que não trocaram ali o pneu, né? Pneu de chuva. Muita não, né? Uma chuva um pouco mais forte na Arena Condá. 0-0, tudo igual, Chape e Ponte. A Chape, né, que acabou caindo em 2009 para a Série B, disputou 2020, né, temporada 2021, campeonato da Série B terminando agora só em 2021, já conquista o acesso, portanto ficou um ano na Série B a Chape. Domina, sai jogando o time da Ponte com Vinícius Zanocelo, ele sofre a falta cometida por William Oliveira, pois não, Kleger? O Zeca Bobó, lá de Americana, tá mandando perguntar para você aonde é o seu barbeiro, ele quer... Diz que tá sensacional. É o glorioso Frei, meu amigo Frei, lá em Piracicaba. Tá sempre curtindo as transmissões na Bandeirantes, adora o Batista, toda a equipe nos Donos da Bola. Acompanha todo dia, né? De segunda a sexta-feira, 12:30 na tela da Band Mais TV. Os Donos da Bola. Alô, Frei, Luiz Ricardo Cristofoletti, o Frei está sempre curtindo o futebol. Manda um abraço aí pro Zeca Bobó, então, pô. Alô, Zeca Bobó. É Bobó? Bobó? Sim, Bobó. Alô, Zeca Bobó em Americana, a Princesa Tecelã. Está sempre curtindo o futebol da Bandeirantes. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, em Americana tem Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. Placar de 0-0 na Arena Condá. Você curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas. 10:30, segundo tempo. Vem para o programa de ataque. O time da Chape tentando pela canhota. O jogador que entrou agora. Esse eu preciso olhar aqui na papeleta. É o Perrotti. Ele trabalha curtinho para o William Oliveira. Tem por dentro o pedido para Luiz Otávio. Empurrou para Alain Rusch. Entrada na grande área para o Perrotti. Recolheu, dominou, puxou para o direito. O Paulinho Mocelin jogou para a área. Igor Vinha saiu mal do gol. De cabeça veio o toque para fora. Ailon teve a chance na saída do Igor Vinhas. Todo mundo parou pensando que ele iria segurar a bola, mas ele não segurou. E o Ailon, de cabeça esperto, meteu o cabeção na bola. A bola passou lambendo a trave e foi embora pela linha de fundo do Pi. O Igor Vinhas saiu apenas com uma das mãos tentando fazer a defesa. Ele foi jogar a bola para longe da área, só que ela acabou passando do Igor Vinhas. E o Ailon, que já estava bem pertinho do segundo pau, acabou cabeceando pela linha de fundo. Tiro de meta para o Vinhas. A Macaca tenta com o Bruno Rodrigues, coloca a bola no terreno lá atrás, empurrou para Yuri.
Yuri para Vinícius, César no selo. Ajeita, domina perto da risca aqui, divide o campo, faz inversão, a bola chega em Apodi. Ele mata, coloca no terreno, pontualmente 7 da noite no horário oficial de Brasília. Thiago Orobó perdeu a bola e fez a falta para cima de Alan Ruschel. Um pouco antes da risca aqui, divide o campo, tem falta para fazer a cobrança o time da Chape. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor, além de um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Sai jogando errado o time da Chape, bola de graça para Orobó, já meteu para Podi, parte bola dominada em velocidade, pé direito, aí arriscou, foi precipitada, a bola subiu, segue subindo e só agora cai. Atrás da arquibancada é tiro de meta para Chape, Lupi. E o Gandula já foi ali providenciar a bola porque ela ficou lá na arquibancada no chute do Apodi. Pegou de fora da área, só que mandou longe da meta do João Ricardo. Sai jogando o Denner por time da Chape, abertura para Ailon já no campo ofensivo. Ele recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa quem está gostando deste resultado. São os times que estão lutando para subir, no caso a equipe do CSA, que está na 4ª colocação, e principalmente o América Mineiro, que vai seguindo na liderança da Pezona, porque a Chape empata diante da Macaca. William Oliveira faz a abertura para Matheus Ribeiro, olha para a área, prepara o cruzamento, preferiu o passe curtinho, a tabela com Denner para Ailon, pé direito, jogou para a área, passou por todo mundo, sobrou para Paulinho Mocelin, entrada na grande área, setor canhoto, ele puxa a bola para o pé direito, levantou, jogou para a área, de cabeça vem o toque para fora! William Oliveira na risca frontal da pequena área, incrível, sozinho, teve a chance, tocou no contrapé do Igor Vinhas e caprichosamente a bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. No cruzamento do Paulinho Mocelin, a bola acabou batendo no Ailon e sobrou para o William Oliveira, que veio por trás como elemento surpresa, totalmente torto e sem direção para a sorte da Ponte. Ele mandou a bola pela linha de fundo. A bola aérea, Tigrão, a defesa da Ponte, com exceção do Luizão, anda falhando, hein, Tiger? Não tá bem não, cabeceando todas. Ainda bem que tá com a pontaria ruim a equipe da Chapecoense. E nessa eu tenho dúvida da posição do William Oliveira. Se essa bola entra, ia dar a maior zoeira. Agora não dá para entender, né? O Orobó jogando de ponta, fazendo a beirada e a recomposição, é a mesma coisa de você mandar uma cegonha tomar sopa, com aquele bicão dela que parece uma agulha, tomar sopa num prato raso. Não dá certo. Para a cegonha tomar sopa, você tem que botar numa garrafa, ela enfia o bico e toma, né? No prato raso não dá, fica fazendo toque, mas não consegue pegar a sopa. Tá fora do ponto. Só o Fabinho para ver isso daí como solução. Vem para Paulinho Mocelin por time da Chape. Entrada na grande área, fintou o primeiro, não passa pelo segundo. Chega Podi, tirou de qualquer maneira, se livrou da bola. Camilo ameaçou de forma protocolar correr atrás da bola, mas a bola saiu. Lateral aqui, o Alan Ruschel já cobrou para a Chape. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999471980. Siga participando da promoção que vai dar a você uma camisa branca da Ponte Preta no jogo aberto, através do WhatsApp 971021493. Vem para a Chape, Matheus Ribeiro, boa jogada na direita, levantou, jogou para a área, tira a defesa, vem o toque de cabeça, Igor Vinhas! De cabeça tentava a Chape, mas a finalização do Perrotti foi fraquinha, facilitou a vida do Igor Vinhas, Antônio Lupi. Cruzamento do Matheus Ribeiro, mais uma vez, como você destacou no lance anterior, a bola aérea, o cruzamento veio e o Perrotti deu um peixinho, mas o Igor Vinhas fez a defesa e pinta mais um cartão amarelo na partida. William Oliveira, camisa 29 da Chape. William Oliveira, que passou pelo futebol de Campinas, jogou no Guarani recentemente. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Para você que está acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube, 16 segundo tempo. Conferindo o placar no futebol da Bandeirantes, Série B, a Pezona. Você ligado com a equipe de Carlos Batista, a origem
Você acompanhando até aqui 0 Chape, 0 Macaquetu. Olha, começou Flamengo e Palmeiras, Mané Garrincha 0-0, banda do Flamengo. Dá uma olhada aqui no nosso WhatsApp, gente. Olha, você parece vibrador, cara. Olha, parece que você tá dirigindo uma moto, guidão de moto. Sabe quantos chegaram? Você quer ver? Não. 1.161. 1.161 até agora. Parece o quê? Tem cara que manda aqui, ó, só o 6500 mandou até 256 mensagens. O 4757, 168. Maciajor de nuca. É isso aí, Bolis. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui o jogo está parado. É ele. Quem está caído no gramado da Arena Condá. É ele, né, Antônio Lupi? Ai, Edu, assim você me derruba. É o Orobó, camisa de número 99, que está caído. Já estava sentindo no lance anterior e agora desabou o atacante que entrou no segundo tempo na vaga do Matheus Peixoto. Já é uma diversificação. Aberto, pois não, Tigrão? Diversificação da atividade industrial. Agora a Samsung também fabricando vibradores. Este é o Tigrão. Bruto, galopante, indomável. E eu fiquei sabendo que também adora um afago na crina. Bola para Bruno Rodrigues, empurra por dentro para o Orobó. Orobó para Bruno Rodrigues, ele tentou a finta. Opa, deixou o braço, cadê o cartão, juizão? O Raposão tá de brincadeira. O jogador da Chape meteu a mão na cara do Bruno Rodrigues. Ele vai mostrar mais o amarelo. É pro Paulinho Mocelin. Ele não tem cartão amarelo, camisa de número 94. Poderia ser o Alan Ruschel, né? É, o Alan Ruschel estava por ali, mas foi o Paulinho Mocelin. Camisa 94, deixou o braço ali no queixo do camisa 11 no Bruno Rodrigues. Falta para Macaca. É, foi, na verdade, o cotovelo, o antebraço, não foi não, Tigrão? É, lance para vermelho, né? Mas não adianta, esse juiz aí é um caso perdido. Agora, você viu o Bruno Rodrigues do lado direito e partindo para 1 contra 1? Sim. A Ponte não fez nenhuma vez até agora o confronto 1 contra 1 em cima do Alan Ruschel, que está amarelado. Você viu? Essa é a jogada. Camilo jogou pra área, tentava de cabeça o Wellington Carvalho, afasta a quarta defesa, completa Denner. Volta a bola pra ele, do Alan Ruschel pro Denner. Denner tirou pra fora. O árbitro vai marcar o lateral pra Ponte, confirma a lateral pra Macaca. 0-0, Macaca no jogo. A Macaca no jogo. Uma vitória deixará a Ponte a 2 pontos do quarto colocado. Todos os times já jogaram. Esta partida encerra a 36ª rodada da Série B. Vem a Ponte para a cobrança. Levantou na entrada da grande área. Camilo pro meio da área e o Orobó estava fora dela. E ela fica de graça para Luiz Otávio para sair jogando para a Chape. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro. E tem o sorteio da camisa branca da Macaca. Através do WhatsApp você participa. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia. Aqui vem a Chape. O cruzamento para a área, bola passou rasante, foi embora pela linha de fundo. Fechava o Perrote, tiro de meta para Igor Vinhas. Eu dizia do Supermercado Taquaral. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Pintou o gol, Monte Edu. Olha, pintou lá em Goiânia. Gol do Goiás. Goiás 1, Ceará 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 20 minutos, segundo tempo, jogo parado, o árbitro marca a falta. Do Orobó para cima do Luiz Otávio. Não vi absolutamente nada, mas ele marcou. Falta para a Chape, vem bola na área da Macaca, Lupi. É, a falta tá marcada e o Luiz Otávio, grandalhão de 1,95 m, tá vindo para a área. É falta para a equipe da Chape, 94, Paulinho Mocelin na cobrança. Vem Paulinho Mocelin, que é a cara do Kaysar, que ganhou o BBB 19. Olha o cruzamento para a área de cabeça do toque para trás. A bola vai embora. Pela linha de fundo em escanteio para Chapecoense bater. Tive a impressão que foi o Dauan que desviou por último e por isso a Chape tem escanteio. O Denner estava por ali, já saiu porque o Mocelin é quem vem para a cobrança. Escanteio para a Chape. Diria eu a você que o Paulinho Mocelin é o homem das bolas paradas da Chape. Parte para a cobrança com o pé direito, jogou lá dentro de cabeça o William Oliveira. Tira, Thiago Orobó. Tentou Luiz Otávio.
lado, errou. A chance no contra-ataque da Macaca. Vinícius César no selo pra Poti. Foge no comando Bruno Rodrigues. A Poti carrega, a bola lá pra canhota. Tentou levar pro fundo, ainda Poti. Ninguém segura o Papaléguas da Macaca. Cruzou, a bola chegaria no bote na defesa. Rebote, Camilo, pé canhoto, a bomba. A bola desvia, escanteio. Desvia, passa a esquerda de João Ricardo. É escanteio pra Macaca bater. O contra-ataque da Ponte foi tão de forma aleatória que o Apodi estava lá do lado esquerdo. Na sobra, o Camilo acabou chutando, a bola explodiu no Denner. Macaca tem escanteio, Camilo na bola. E ele bateu com a canhota, né? Acho até que a bola iria pro gol, mas no meio do caminho desviou no Denner. Escanteio para Macaca, quem sabe na bola parada, Macaca. A Macacada reunida. Wellington Carvalho na área, Luizão capricha, Camilo. Ele tem a 10 estampada na camisa, parte para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, afasta, tira o William Oliveira no primeiro pau. Vai voltar no rebote para Vinícius César no selo, com o pé canhoto, ele volta para o goleiro Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu atendimento. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro, conhece do riscado, metade do segundo tempo e o jogo, Gleger. Eu gosto da postura da Ponte defensiva, precisa só ajustar um pouquinho essas diagonais, né? Ponte teve problema em dois lances, quase sai o gol da Chapecoense, essa invertida de bola, os laterais precisam dar um encaixe ali, dar uma proteção maior para os zagueiros. Tô gostando da Ponte, teve alguns lances de bola parada, a Ponte precisa ser um pouco mais efetiva, né? Nessas bolas paradas para tentar surpreender, mas eu gosto. A princípio, tô gostando, mesmo com um jogador a menos, a Ponte encara de igual para igual a forte time da Chapecoense, bola. Lembrando que a Ponte está com 10. Qual foi o tempo aí do Luan Dias que ele foi expulso? 30 alguma coisa? 39. 39. Muito obrigado, Edu. Deixa eu marcar. 39. Pois não, Edu? O VAR tirou. No tiro, o gol do Goiás teve bola na mão. O gol do Goiás foi anulado. Goiás e Ceará 0-0. Podemos dizer então que não pintou, Edu? Despintou. Despintou. Mas se você vai pintar, pinta na Saci. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e, é claro, as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Tiro de meta que a Ponte vai cobrar lá atrás. Depois deste jogo, serão mais 2 partidas para o encerramento da Pessona. A Ponte pega o CRB no domingo e fecha a sua participação no outro sábado, dia 30, diante da equipe do Figueirense. Haverá no dia 30 a final da Libertadores. Os jogos da Série A do Brasileiro foram transferidos para domingo. Os jogos que seriam no sábado. Mas a rodada final da Bezona está mantida, né, Lupi? Está mantida, mas existe até uma possibilidade pequena, né, dependendo do que acontecer hoje na partida entre Ponte e Chape e na 37ª rodada, de não valer nada os jogos da última Só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela, eu acho difícil, mas não é impossível. Aqui tentava vir por campo de ataque, o time da Chape tira lá atrás o Wellington Carvalho, dá um bico na bola, voltou para João Ricardo. Na intermediária ele rola por dentro para o Luiz Otávio, recolhe, domina, ultrapassa ali no meio campo, na risca frontal, empurrou pela direita para o William Oliveira, deixou curtinho para Felipe Santana, recolhe, domina para a Chape, a Ponte todinha lá atrás da linha da bola, 25 segundo tempo, 0-0, empate é ruim, mas a Ponte com 10, se esforça, luta, é valente, mas enfrenta um grande time, a Chape. Bola para o William Oliveira, entrada na grande área, levantou a meia altura, vem o toque de cabeça para fora. Sinaliza, pé de escanteio, Perrote, o árbitro aponta. Só tiro de meta para Macaca. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, a Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Aliás, uma loja lindíssima, recentemente reformada. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final. .com.br. Mogi Guaçu, que é a terra do Guaçuano Mandi, disputa a segunda divisão, ou pelo menos nos últimos anos chegou a disputar a segunda divisão do futebol paulista. Aqui o Dauan segura o William Oliveira e um lance típico de cartão amarelo, e é claro, ele vai receber do Lupi. Camisa 5, Dauan é o 3º cartão amarelo para jogadores da Ponte, só o Luan Dias recebeu 2 e foi expulso. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 26 segundo tempo.
No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo o futebol da Bandeirantes nesta quinta-feira. Você ligado, voltando para casa no seu carro com o rádio ligado. Pelas principais ruas e avenidas de Campinas, pela região metropolitana. Você de Ribeirão Preto, é sempre muito bom tê-lo conosco. Futebol Bandeirantes, Chapecoense, Ponte Preta, Série B, Abezona. Placar de 0-0, Edu Pinheiro. Primeiro tempo em Boris, Flamengo e Palmeiras 0-0. Um abraço pro Daniel Barnabé, grande contador, o único contador que consegue fazer que o ativo seja igual ao passivo, entendeu? Contador dos bons, hein? Yasmin Daniele, participando aqui do sorteio, é o seguinte, faça que nem a Yasmin. Manda o seu nome, o seu bairro e a frase: quero ganhar a camisa. Você está concorrendo a uma camisa da Ponte, aquela camisa branca, número 1, logo após a nossa transmissão no Jogo Aberto. Vai ser o sorteio, tá bom? Valendo uma camisa oficial branca da Ponte. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com imagens pelo Facebook, também pelo YouTube. Agora o jogo está parado. Dauan está caído no gramado da Arena Condá. E ele fez aquele sinal tradicional de quando o jogador já não consegue mais ficar em campo. Cãibras para o camisa número 5 da Ponte, provavelmente vai deixar o campo. E sim, duas substituições, 10-19. Está indo embora o Camilo, entrando o Pato. Pato com a 19 está no jogo, é a primeira alteração. Camilo está fora com a 10 e o Pato vem para o jogo. E o Dauan, aparentemente é o Dauan, camisa de número 5, também vai embora com Cãibras. E o 7, Neto Moura, vem para o jogo. A terceira substituição do técnico Fábio Moreno. Meu caro Tigrão, já dizia Leonardo Baran, que passou aqui por este prefixo com as alterações. A bola é sua, Tigrão. Pois é, né? O Camilo já tinha arriado fisicamente, como acontece sempre. E aí não estava produzindo nada mais, não tem a quem lançar. A Ponte recuou demais. A Ponte normalmente cai fisicamente no segundo tempo. Imaginem jogando com um a menos desde os 39 do primeiro tempo. Então não tinha quem armar e ele arrancando com a bola sozinho não tem condição física mais para isso. Nem tem essa característica. Eu acho que esse recuo excessivo da Ponte, em alguns momentos com os 10 jogadores atrás da sua linha intermediária, atrás da Chapecoense, que fustiga o tempo todo e erra muito nas finalizações. Na primeira que acertar pode complicar as coisas para a Ponte. E o Dauan, questão física também, entra o Neto Moura, que com a bola nos pés é mais jogador, mas marca menos. É muito complicada a situação da Ponte, quem sabe como agora aí, ó. Numa bola parada, uma testada, pode acontecer. Neto Moura vem para a cobrança com o pé direito, o jogo lá dentro, toque de cabeça, Dorobó, passa a esquerda e vai embora. Pela linha de fundo, lance de perigo. Olha, ouço a dizer até que foi o melhor lance da Ponte neste segundo tempo, Lupi. Foi mesmo, na cabeçada do Orobó, depois da falta cobrada pelo Neto Moura, ele veio por trás da defesa da Chapecoense e acabou cabeceando a bola pela linha de fundo, tirou tinta do poste esquerdo do João Ricardo, que já coloca a bola em jogo. Aqui sai pro jogo o time da Chape, Alan Ruschel, ele força o jogo para Paulinho Mocelin, na marginal do gramado passou Alan Ruschel, por dentro, boa bola para Denner, levou pro fundo, aí errou, lamentável o cruzamento do Denner, não fez jus ao nome, porque o Denner, aquele que passou pela Portuguesa, já falecido, jogava muita bola, viu, Lupi? Inclusive vai virar até um filme agora, recentemente, aquela Copa Paulista, onde ele arrebentou o Denner, que Deus o tenha. E vai mexer a Chapecoense, Anselmo Ramon tá indo embora com a 9 e o 45, Foguinho com a 45 tá no jogo. Aquele? Não, é outro. E o 28 tá indo embora o Alan Ruschel e tá entrando o 11, o Roberto. Alan Ruschel, 28 tá fora, Roberto 11 tá no jogo. E qual a nota pro estilo, não capilar, né, mas da barba descolorida do cavanhaque de Roberto Antônio Lupi? Para um início de ano, nota 7. Foi generoso, hein? 7, tá bom. Aliás, você já teve na infância, claro, todos nós tivemos um amigo Foguinho, né? Todos tivemos. Dificilmente você vai encontrar um cara que não teve um amigo que levava o apelido ou alcunha, atendia pela alcunha de Foguinho. Pintou. Opa, pintou o gol, pintou na Saci, tem gol onde, Edu? Então, cara, o Goiás fez um gol e foi anulado. Agora é o gol do Goiás. Goiás 0, aliás, gol do Ceará, perdão, gol do Ceará. Goiás 0, Ceará 1, só espero o VAR não
No anulado também vai dar uma Mocelin vem confusão. para a cobrança, jogou para a área. Igor Vinhas saiu do gol para fazer a defesa. Desculpa, Edu, seguindo. Não, por favor, não. Eu que penso. Ó, então tá, Goiás 0, gol do Ceará. Goiás 0, Ceará 1, bola. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quando a gente cita Ceará, vale destacar que o Ceará é comandado pelo ex-treinador da Ponte, o Guto Ferreira, o Gordiola, viu, Lupi? Inclusive tem até uma almofada do Guto Ferreira com a camisa do Ceará, que é vendida na loja oficial do Ceará. E você falava do Foguinho, mandou um abraço aqui pro Foguinho, que é o sonoplasta. Tá vendo? Que é o sonoplasta Nosso Rogério aqui da Rádio Nunes. Bandeirantes, é o responsável por soltar todas as vinhetas do programa Os Donos da Bola, inclusive a do Tigrão. Aqui vem embora Luiz Otávio para o time da Chape. Empurrou na ponta para Paulinho Mocelin. Tentou dominar a bola, escapou. Chega a Podi, recupera para Bruno Rodrigues, forçou para Podi. Chega Roberto na disputa, a bola desvia, não chega a sair. A Podi brigou, falta. Foi na frente do banco da Ponte. O Fabinho Moreno, claro, tá reclamando e com razão, né, Lupi? Com razão, porque pegou ali o Roberto, que acabou de entrar no jogo na vaga do Alan Ruschel, na dividida com o camisa de número 22, o Apodi. A falta tá marcada a favor da Ponte Preta. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5, segundo tempo. Série B Zona, 36ª rodada, Arena Condá, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. De avião, 1h30, né, de Campinas a Chapecó. De carro, claro, é muito mais longe. Pelo menos na questão da duração da viagem. Confirmando, Chapecoense 0-0 para Macaca, Edu. Primeiro tempo, hein? Flamengo 0, Palmeiras 0. Primeiro tempo, Fortaleza 0, Santos também 0. Um abraço pro Sivaldo. Hoje é aniversário do Sivaldo. Sivaldo, do 2059. Parabéns e felicidades, Sivaldo. Bandeirantes, você ligado com a equipe de Carlos Batista. 33, segundo tempo, Klegger. E o jogo, as alterações já surtiram o efeito da Macaca ou não? Você vê que ele mudou, né? Ele trouxe o Pato para jogar aberto e o Orobó centralizado. E o Neto Moura me parece que entrou bem na partida, né? Tentando evoluir algumas jogadas. A Ponte está organizada, Boris. Mesmo com um jogador a menos, você vê que a Chape chega muito pouco. E a Chapecoense é um time muito agressivo, né? Mas pela organização das duas linhas, e era o que eu dizia no término do primeiro tempo, que o Fabinho precisava organizar, deixar organizado, porque você perde um jogador que joga aberto. Ele veio com a mudança do Orobó jogando pelo lado, agora ele inverte. E olha, eu tentaria colocar a bola no Bruno Rodrigues, né? Os caras de meio de campo aí, o Zanocelo, agora com a entrada do Neto Moura, põe o Bruno Rodrigues para jogar, cara. É o jogador mais importante, é o jogador que num contra um tem facilidade. A Ponte, mesmo com o jogador a menos, está organizado e tem tudo, viu, Bolis? Para qualquer momento aí abrir o placar. Porque está 0-0, placar indefinido e uma vitória deixará a Ponte pertinho do G4. Mas tem que marcar. Quem sabe agora, bola recuperada, domina Bruno Rodrigues. Partiu com a bola dominada, soltou na ponta para Neto Moura. Ficou olhando para quem, meu filho? Ficou olhando para o Pato, mas esqueceu da bola. A bola escapou e saiu. Lateral de graça para a Chape. E para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Aqui trabalha Roberto pro time da Chape. Empurra na cabeça do grande cerco para Luiz Otávio. Pé direito, forçou na ponta pro Matheus Ribeiro. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria, hein, Lupi? Não chegaria, e o Luiz Otávio acabou pedindo desculpas pro Matheus Ribeiro duas vezes. Na primeira, o Matheus Ribeiro nem olhou para ele. Na segunda, ele fez um sinal de positivo. Tá desculpado. Tiro de meta pro Igor Vinhas. Detalhe. No ar da Bandeirantes, Tigrão. Esse Roberto não parece um bode que foi beber água e era água oxigenada? Ficou com o cavanhaque todo descolorido. Horrível. Olha a Macaca para ataque, boa bola espetada na ponta, Bruno Rodrigues, pé direito, olhou para a área, preparou o cruzamento, levantou para quem, Bruno Rodrigues? Ele se lamenta, passa a mão no rosto, sabe que fez besteira, acabou errando, era uma boa oportunidade porque Orobó e também o Patinho no segundo pau fechavam. Ou fechava o Pato e o Orobó no meio da área, né, Lupi? Era um lance de perigo para a Ponte Preta. O Bruno Rodrigues nem lembrou aquele Bruno Rodrigues que tem quase 50% nas participações dos gols da Ponte Preta na temporada. Aqui vem para o time da Chape, lançamento para o Perrote. Chegou bem na marcação, Luizão. Acabou atingindo o adversário, mas antes pegou a bola, mas ficou sentindo. Coloca a mão ali na cabeça, Luizão.
Bola metida para fora, o jogo será paralisado. Na verdade não foi na cabeça não, foi na mão esquerda. Ali no dedinho anelar, ou no minguante, é isso? O que aconteceu ali? Anelar. O Pesotti não, né? Como é que é o nome dele? Perrotti. O Perrotti acabou pisando, acidente de trabalho na mão do camisa número 3. O Luizão é casado? O Luizão, ele é casado. Fatalmente o anel não vai, a aliança não vai entrar não. Ô Boles. Fala aí, Tigrão. Houve uma inversão aí, aproveitando que o jogo tá parado. Com a entrada do Pato, o Pato foi jogar do lado esquerdo onde estava o Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues, agora que o Alan Ruschel saiu, eu gostaria dessa inversão antes, porque daí ia pro mano a mano, poderia tirar um da Chapecoense para equilibrar o jogo. Mas agora o Pato do lado esquerdo, o Bruno Rodrigues do lado direito e o Orobó centralizado. São 3 flechas. O Arco cansou, foi embora. Quem é que é o Arco? É o Camilo, foi embora. Quem é que é candidato a Arco? Candidato a substituto de Arco. Exatamente o Neto Moura. Mas está meio escondidão no jogo. Entrou, deu 2 ou 3 toques interessantes e depois desapareceu. E é ruim essa saída do Luizão agora, que é o melhor jogador hoje da Ponte em campo. Até agora, Luizão, destaque individual da Ponte. É ruim essa saída dele para ser atendido, deve ter fraturado o dedinho. E a Chape vai ferver lá sem o Luizão. Presta bem atenção o que é que pode acontecer. O Luizão está fora de campo, a Ponte está com 9. E a Chapecoense muda, foi embora o 8, Denner com a 8 tá fora, 14, Bruno Silva tá no jogo. Bruno Silva em campo no time da Chape com 38, segundo tempo. Trabalha a bola curtinha, o time da Chapecoense com Ailon para Roberto recolhe, domina no chão. Fez o passe na ponta pro camisa 14, entrou agora o Bruno Silva, recolheu, dominou, levou pro fundo, pé canhoto, bateu cruzado, Ailon ajeitou para trás, chega bem na marcação, Thiago Orobó, recupera, empurra para Bruno Rodrigues, acelera o jogo aqui pela direita, tentou a inversão pro Pato, a bola não chega no Pato, bateu no Roberto, voltou para Bruno Rodrigues, falta. O árbitro em cima do lance marcou mais uma do William Oliveira, jogo está parado no campo defensivo. Falta para Macaca com 38,5. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Avenida Alberto Medal, João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. A galera do YouTube participando conosco, interagindo através do chat ao vivo. Muito legal a participação do ouvinte. Aqui vem embora, ou do internauta nesse caso no YouTube. E siga também participando da promoção que dará a você uma camisa branca da Macaco. Sorteio no jogo aberto através do WhatsApp. Você manda a sua participação, nome, bairro, cidade, e dizendo que quer participar da promoção que vai dar a camisa da Macaca no jogo aberto. 971021493 para quem está fora de Campinas. O código de área é o 19. E aqui o Thiago Orobó comete a falta em cima do Paulinho Mocelinho. O jogo está parado. E recebe cartão amarelo, camisa de número 99 da equipe da Ponte Preta. E o Mocelinho, na queda, foi muito feio ali com o joelho, o tornozelo. Os jogadores imediatamente pediram ali a entrada dos médicos da Chapecoense. Preocupa a situação do camisa número 94 e o técnico Humberto Louser já mexeu as 5 vezes. Não tem mais nenhuma alteração o treinador da Chape. Sendo atendido, portanto, Paulinho Mocelin, que, repito, é a cara do Kaysar do Big Brother Brasil 2019. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Ambulância foi acionada, né, Lupi? E parece ser muito grave. Gravíssimo. A situação do Mocelin, porque os jogadores estão com a mão na cabeça. Eu não sei se é joelho ou tornozelo, mas foi na queda. Na queda que o Mocelin acabou caindo de mau jeito. A televisão mostra o replay. Ai. Rapaz, que imagem forte, hein? Ele prendeu a perna esquerda no chão. Gravíssimo. Aí, nesse momento, ele prende a perna esquerda no chão e cai com todo o peso do corpo sobre a perna dobrada, o tornozelo fraturado. Tornozelo fraturado, Orobó está desesperado porque ele puxou, ele fez uma falta por trás para evitar o contra-ataque, ele está com a mão na cabeça, inconsolável. Olha, uma cena muito forte realmente, né, Tigrão? A gente que
Eu tive a oportunidade neste campeonato de transmitir o jogo do Guarani contra o América Mineiro, a contusão do Alan, né? Do Alanzinho. Foi uma imagem muito forte realmente naquela ocasião. E hoje se repete, né? Se repete agora com o Paulinho Mocelin. Infelicidade muito grande, fratura exposta. Desde Ficou já muito pontudo o tornozelo ali, é porque o osso pulou para fora. Infelizmente, uma imagem que a gente nunca gosta de ver. Uma plena recuperação para ele. Aqui vem a Chape, cruzamento para a área, o desvio do Felipe Santana, a bola passa, foi Luiz Otávio quem desviou. A bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta. E só deixar muito claro que o atleta da Ponte puxa, ele vai por trás, não bate, não chuta, ele com a mão nos ombros do Paulinho Mocelin, ele comete a falta para evitar o contra-ataque. Só que na queda, quando é desequilibrado, o Mocelin, infelizmente, prende a perna esquerda no chão e roda com o corpo em cima dela na queda. E aí o tornozelo explodiu. Uma pena, uma imagem muito triste para a gente que gosta do atleta profissional, do atleta de futebol. Aqui vem embora o time da Chape, entrada da grande área, o chute pro gol, a bola subiu, foi embora, a Ponte mexeu, né, Lupi? A Ponte mexeu, o Orobó foi embora com a 99 e o Moisés com a 21 tá no jogo, não sei se por conta até do emocional do Orobó, que colocou as mãos na cabeça, e o Evandro entrou na vaga do Paulinho Mocelin. Mas na minha conta aqui, Mike, Anselmo Ramon, Denner, Rony e o Alan Ruschel. Já fez as 5 substituições. Roberto, Bruno Silva, Perrotti, Ailon e Foguinho. A menos que o Bruno Silva não tenha entrado, né? Mas a CTV mostrou a alteração, né? Mas não entrou, não. Não entrou o Bruno Silva, né, então o Bruno Silva não entrou. O Denner e o Orobó, com certeza, saiu pela questão emocional. Ele ficou muito abalado. Yuri cruzou na área, Pato ajeitou a entrada na grande área, o chute pro gol, a bola desvia na defesa, sobe e vai embora. Por trás do gol do João Ricardo, é escanteio para Macaca com 43 do segundo tempo. Esclarecendo que o jogo não vai precisar ser paralisado, porque a ambulância entrou para retirar exatamente o Paulinho Mocelin, mas já tem uma outra ambulância. Então uma levará ele provavelmente a um hospital próximo da Arena Condá e a outra permanecerá em caso de necessidade. A Ponte vem para a última mexida. Vai embora o Luizão. E entrou o camisa 4, o Juan Renato. Juan Renato com a 4 tá em campo e o 3, Luizão, tá fora. E já vai para a área o Juan Renato. Quase 44 segundo tempo. Escanteio para Macaca fazer a cobrança. 0-0 placar do jogo. Parte para a cobrança. Pé direito na área. Vem o toque. Tira a defesa. Vai voltar do rebote. Lá na canhota. A oportunidade do cruzamento. Recolheu, dominou Yuri. Bico na grande área. Na esquerda. Encara a marcação do William Oliveira. Por baixo vem o cruzamento. Estica a perna direita. Coloca a bola para fora. Foguinho. É escanteio para Macaca bater. E só para atualizar então. O Denner, camisa 8, tá em campo. O Paulinho Mocelin foi embora com 94, então o 21, Evandro. Macaca tem escanteio e Yuri na bola. Yuri vem para a cobrança, 44, colocando 6 jogadores dentro da grande área da Chape, a Macaca. Partiu o Yuri, pé esquerdo, levantou o Wellington Carvalho, João Ricardo, primeiro sai do gol. O árbitro já marca uma irregularidade, a falta em cima do goleiro, o jogo está parado. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar então, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na verdade, quem marcou a irregularidade foi a bandeira, a saída da bola no cruzamento do Yuri. Sai jogando o time da Chape. Recolhe, domina Evandro, Evandro para Foguinho. Foguinho para Luiz Otávio. Recolheu, dominou, colocou no terreno a Ponte com 10. A Chape perdeu o Paulinho Mocelin, mas tinha mais uma alteração e o Evandro entrou no seu lugar. Domina o William Oliveira. Ele prende, segura a primeira direita para Matheus Ribeiro. Parto na marcação, Moisés também encosta. Tentativa e passe no comando, chegou para dar o bote. O Juan Renato, a bola espirrada. Tirou lá atrás Yuri com a canhota, mete a bola para fora. Lateral para Chape. 45, tempo regulamentar esgotado na Arena Condá. Mais 6. 6 minutos acrescidos pelo árbitro Rodrigo Raposo. Vamos a 51. Domina o William Oliveira. Recolhe, domina, coloca a bola no terreno. Fez o passe para Foguinho. Foguinho para Felipe Santana. Atrás para Luiz Otávio. Bruno Rodrigues ameaça apertar. Ele chama, aciona o goleiro João Ricardo. Este empate praticamente vai tirando a possibilidade de acesso da Macaca. Ainda fica com chances, mas bem remotas, né, Lupe? Ou praticamente elimina. Né? Muito remotas. Aí vai ter que depender diretamente dos resultados dos concorrentes. Fica uma situação delicada. Vencendo já era difícil, empatando aí a chance diminui ainda mais de acesso para a Ponte Preta, que encara o CRB no domingo no Moisés Lucarelli. Que desde os 39 do primeiro tempo joga com 10. Luan Dias acabou sendo expulso. Domina o time da Chape com William Oliveira. E este resultado faz com que
o América Mineiro permaneça na liderança da competição. Chape e América já conquistaram acesso, Cuiabá muito próximo, Oeste e Botafogo foram rebaixados. Domina o time da Chape com Felipe Santana. 46, vamos a 51 na Arena Condá. Já o jogo aberto, vale ainda a sua participação para concorrer à camisa branca da Macaca através do WhatsApp. Tentativa do passe do comando, corta lá atrás, Wellington Carvalho. Falha Felipe Santana, de graça a bola para Pato, mano a mano, meteu para Bruno Rodrigues, recolheu, dominou de calcanhar para Moisés, para Pato, dominou, vai marcar pé direito, bateu, defendeu o goleiro. Era a bola do jogo. Guilherme Pato bateu pro gol, João Ricardo faz a defesa e salva a Chape no erro do Felipe Santana. Incrível a chance que a Ponte perde. Eram 3 pontebretanos contra 2 jogadores da Chape, Lupi. Ganhou um presente o Guilherme Pato, mas ele não soube aproveitar. Olha a Chape com Foguinho, ele bate pro gol, carimba o Wellington Carvalho, voltou para Foguinho, na esquerda cruzou para a boca do gol, Mailon desvio de cabeça, a bola fica viva, afasta, tira lá atrás de qualquer maneira, Yuri, que chance teve a Ponte aos 46 do segundo tempo. Bruno Rodrigues não foi fominha, porque ele recebeu a bola e deu o passe pro Pato, que tinha condições melhores de fazer a finalização, só que bateu em cima do João Ricardo, que fez a defesa, desperdiça a melhor chance do jogo, Guilherme Pato nos acréscimos. O Bruno Rodrigues pro Moisés, Moisés pro Pato, né? O passe para ele, o Pato acabou desperdiçando a chance, a bola do jogo. Vem embora a Chape, lá pela direita com Matheus Ribeiro, levantou na área, Igor Vinhas deu um tapa na bola, voltou no rebote para Roberto, Roberto ajeitou, dominou, limpou, caiu, pênalti! O árbitro marca o pênalti do Apodi para cima do Roberto. Pênalti para Chape, marcado o pênalti, Lupi. O Apodi foi o único recurso que ele acabou encontrando para parar o Roberto, camisa 11, que já tinha condições de finalizar. Na minha opinião, o pênalti aconteceu. Apodi em cima de Roberto, camisa 11. É a chance que a Chape tem de abrir o placar. Não sei não, hein? Gleger, primeiro para você, houve o pênalti, Gleger? Para mim houve o pênalti. O Apodi calça ali, o jogador tinha tirado a bola, né? Pra mim, pênalti, Boles. Aliás, mas não dá, né? Ele a bola nos pés do Pato, a Ponte pra vencer a partida, só tirar do lado, bate cruzado no chão, ele chutou em cima do goleiro. E aí no contra-ataque a Chapecoense, pra mim foi pênalti. E pra você, Tigrão? Pênalti. Apodi perdeu tempo, chegou um pouquinho atrasado. É bem verdade que o Roberto valorizou um pouco, mas houve alavanca. Pra mim houve o pênalti. Pênalti que o Perotti vai cobrar para o time da Chape. Bandeira está chamando o árbitro ali, o árbitro olhando para o meio. Talvez alguém esteja reclamando, alguém falou alguma coisa de forma mais assintosa. Acho que não. O Yuri segue reclamando com o árbitro, o pênalti foi marcado e na Série B não tem o VAR para ele revisar o pênalti. Fatalmente, se existisse o VAR na Série B, o lance seria revisado. A Ponte teve a bola do jogo, desperdiçou e agora quem tem é a Chape. Tem um cartão amarelo para o camisa 4, Juan Renato, que entrou agora no segundo tempo e recebe cartão amarelo. Pênalti marcado aos 47. A Chape pode abrir o placar. Na Arena Condá, o Perotti. É Perotti, porque só tem um R, viu, Lupe? É isso? Perotti. Pode ser Perotti também. Perotti vem para a cobrança do escanteio. Para do escanteio, não. Pênalti. Bruno Rodrigues ser o escanteio, né? Bruno Rodrigues também recebe cartão amarelo. E ele acresceu mais um minuto. Vamos a 52. Igor Vinhas no centro do gol. Perotti vem para a cobrança do pênalti para o time da Chape com quase 50 no segundo tempo. Gramado molhado, bola pesada, esquerda do seu rádio. Ele vai cobrar com a perna esquerda. Toma pequena distância da bola. Igor Vinhas aponta para o canto direito. Perotti vem para a cobrança, 50 minutos. É pênalti para a Chape. Vai autorizar o árbitro. Perotti com o pé esquerdo vai cobrar. Autorizado. Igor Vinhas no centro do gol. Partiu para a cobrança, correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Chape! Entre os estados, gol é sempre uma esplendor. Perotti tem a 77 estampada na camisa. Como manda o manual dos grandes cobradores de pênalti. Bola de um lado, goleiro pro outro. Ele bateu rasteirinho no canto direito de Igor Vinhas. A Chape abre o placar aos 50 minutos do segundo tempo. Tá registrado
Perotti cobrando o pênalti. Chapecoense 1 para retomar a liderança da Série B. 0 para Ponte Preta, o detalhe do gol, Antônio Lupi. Canhoto, Perotti, camisa de número 77, foi com calma para a cobrança e mandou ali no canto oposto, da onde o Igor Vinhas acabou pulando. O Igor Vinhas escolheu o seu lado esquerdo e o Perotti batendo no lado direito do goleiro da Macaca. Abre o placar na Arena Condá. Chapecoense 1, Ponte 0. A Ponte ainda tenta, bola para Vinícius Zanocelo, ajeita, domina, vamos até 52 pro Pato. Pato soltou, curtinho para Moisés, tem um tom macio de letra, acabou errando. Recupera o time da Chape. Evandro, bom passe para Perotti, ele parte igual ao dominado, escapou, limpou, fintou, falta do Wellington Carvalho e vem cartão pro zagueiro. Aí um cartão clássico, não tem como o árbitro não mostrar, né, Lupi? Não tem como, é o cartão amarelo pro Wellington Carvalho, é o terceiro dele, tá fora da partida contra o CRB. E este resultado vai tirando qualquer possibilidade, as chances eram mínimas, é bem verdade, mas existia aquela expectativa. Dependia da Ponte para encostar no G4, não para entrar, mas para encostar. E com este resultado negativo, elimina qualquer possibilidade de acesso para a Macaca. E o árbitro está se dirigindo até o banco de reservas da Chapecoense, Lupi. E vai, aparentemente, conversa com o quarto árbitro. Eles pedem ali para parar com a reclamação. Os jogadores da Chape querem o final da partida, até porque com esse resultado, a Chape volta à liderança da Série B. Me parece que ele mostrou mais um minuto. Creio eu que vamos até 53. O confuso Rodrigo Raposo, né? Muito confuso nas marcações, nas decisões. Mas o pênalti, de acordo com os nossos comentaristas, existiu. Bola para Ailon, lá pela direita, ele arranca um escanteio porque a bola bateu no Yuri. Realmente deu mais um minutinho, aliás, mais 2. Vamos a 54 na Arena Condá, tem escanteio, a Chape que vence por 1-0, Lupi. E quem vem para a cobrança é o camisa de número 45, o Foguinho. Foguinho tá lá para fazer a cobrança, não tem pressa nenhuma. Escanteio para a Chape. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Apita o árbitro. Termina o jogo na Arena Condá. Com gol de Perotti, cobrando o pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. A Chape vence a Macaca por 1-0. Volta à liderança da Série B da Pezona e elimina qualquer possibilidade de acesso da Macaca à Série A do futebol do Brasil. Termina na Arena Condá. 1 para Chapecoense, 0 para Macaca. Vem aí na Bandeirantes Campinas, na Bandeirantes Ribeirão. Jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Muito bem, Lupe, e o campeonato termina para Macaca. Só lembrando, gente, tá valendo ainda. Nosso WhatsApp tá valendo, pode mandar. Manda só o seu nome, o seu bairro e quero ganhar a camisa. Nome, bairro e quero ganhar a camisa. O nosso WhatsApp é o 97102-1493 no jogo aberto, sorteio. Valendo uma camisa branca, número 1 da Ponte. Oferecimento da loja 1900, lá no estádio Moisés Lucarelli. Senhor Antônio Lupi. Ok, senhor Edu Pinheiro, aguardando para ver se algum jogador vai falar com a imprensa, né? Com a emissora. Mas o lance foi muito feio do Orobó, né? Acabou caindo, fazendo a falta e o Paulinho Mocelin com uma fratura exposta no tornozelo. Inclusive o Orobó deixou o campo, ele que entrou no intervalo da partida e deixou o campo antes do término para a entrada do Moisés. Muito triste a situação envolvendo o atacante da equipe da Chape, aguardando ainda, Edu, a saída dos atletas tanto da Chapecoense quanto da Ponte Preta. A Macaca agora cumpre tabela nesses 2 próximos jogos. A gente ainda tem uma possibilidade pequena, mas é muito difícil, nem é bom a gente ficar alimentando nessa esperança, precisa aí de resultados do Juventude, do Avaí, também da equipe do CSA, enfim, a Ponte entra aí com pequenas possibilidades de acesso nessas 2 últimas rodadas, quase 0 a chance contra o CRB e na última rodada contra o Figueirense, lá no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O Apodi, Edu, vai falar a respeito desse resultado negativo, o pênalti foi ele quem cometeu, e essa questão da Ponte de praticamente dar adeus às chances de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro da Série B 2020. Acho que avaliando a hora, a gente fez um grande jogo, tivemos a oportunidade até de marcar primeiro do que a Chape, acabamos
Perdemos. Tivemos um a menos desde o primeiro tempo, né? Então a equipe batalhou, jogou bem. Tomamos um gol ali já no final, já no abafa em um pênalti. A gente vai seguir enquanto matematicamente a gente tiver chance, a gente vai lutar até o final. Aí o camisa de número 22, o Apodi, que fez o pênalti. As chances são remotas e a Macaca enfrenta o CRB domingo no Moisés Lucarelli, Edu. Olha, a Chapecoense 70 pontos é líder, América em segundo com 69, ambos já subiram. Precisa saber quem é que vai ficar com o título, restam 2 rodadas. Em terceiro, Cuiabá 61, está a 1 ponto do acesso. Em quarto, CSA com 56. Em quinto, Juventude com 55. Em sexto, Avaí 52. Sampaio Correia 51 e a Ponte, oitava com 51. Esse é o momento na classificação nesse momento aí. Vamos lá, Tigrão. Chapecoense 1-0, marcando de pênalti aos 50 minutos. Pênalti cometido pelo Apodi. Lembrando que o Luan Dias foi expulso aos 39 do primeiro tempo. A Ponte jogou com 10 aí, boa parte do jogo, Tigrão. A Ponte fazia uma partida equilibrada, boa, taticamente, tecnicamente, anulava os pontos fortes da Chapecoense, não atacava assim com tanta contundência, não criava tantos lances agudos, mas também não deixava com que o adversário os criasse para cima da Ponte. Então, a distribuição, a organização, a ocupação de espaços da Ponte era muito boa com 11 jogadores, apesar de individualmente a atuação do Luan Dias ter ficado muito abaixo da média dele e também do Matheus Peixoto. Mas a Ponte fazia um jogo muito bom, um jogo maduro, né? Um jogo de uma equipe organizada, de uma equipe que sabia o que estava buscando dentro da partida. Com a infantil e pouco inteligente expulsão do Luan Dias, expulsão burra, né? A 39 do primeiro tempo, aí a Ponte teve que desarrumar todo o esquema, teve que tirar o seu pivô, que é o Matheus Peixoto, e voltou com o Orobó para tentar preencher um espaço do lado direito, onde jogava exatamente o jogador que foi expulso, o Luan Dias. E em função disso deu uma desarrumada, sobrecarregou o time, a equipe automaticamente foi sufocada dentro do seu campo pela inferioridade numérica, o encaixe deixou de acontecer e a Chapecoense foi melhor durante todo o segundo tempo. A Ponte teve um ótimo comportamento defensivo, né? O seu goleiro com um milagre ali e uma falha outra do outro lado, altos e baixos, mas não tinha tomado gol, acabou tomando de pênalti. Agora o detalhe é o seguinte, qual seria a chance da Ponte, sem ter um homem de referência, jogando com um homem a menos e tão recuada, alcançar o gol, buscar o gol? A única chance era num contra-ataque ou em alguma falha individual. E esta falha individual acabou acontecendo. Ela acabou acontecendo exatamente do Felipe Santana, o zagueiro central da equipe da Chapecoense. Vai cortar, lasca a bola, perde, e aí Pato, com também a presença do Bruno Rodrigues e também do Moisés, ficou uma espécie de 3 contra 2, foi bem concatenada a jogada e sobrou para o Pato, que marca gol espírita. Gol óbvio ele não marca. Então gol sem ângulo, gol outro dia que ele deu lá uma letra na bola, eu acho que foi lá contra o América agora no segundo turno, no empate de 1-1. Agora gol óbvio ele não faz, fechou o olho, soltou o bambu, quase matou o João Ricardo com uma bolada no peito. Era só tirar do goleiro, dar uma chapinha, botar do lado esquerdo dele, na bochecha da rede, simplesinho, aquele tapinha assim de quem sabe fazer gols, mas ele não sabe. É um menino, é muito ansioso, deu a pancada. Ele falou, vou encher o caneco. Mas ele não colocou, ele não chutou para fazer o gol. Ele chutou para tentar, com força e sem jeito, ganhar do goleiro e romper a vigilância do goleiro. Explodiu no peito, isso aí era 47, no lance subsequente, desce a Chapecoense, uma jogada pelo lado esquerdo, o cavanhaque de bode descolorido, Roberto, concatena, recebe, quem está no lance, por incrível que pareça, é o Moisés, ele bota as duas mãos na cintura,
e aí vira um 2 contra 1, foi feito 1-2, aquela jogada que um toque sai para receber, e quando saiu para receber o Roberto Cavanhaque de bode, ele acabou sendo pego, sim, o pênalti existiu. Eu acho que a arbitragem foi péssima, mas nesse lance ela acertou o Apodi da alavanca, e aí a Ponte toma o gol do Pierotti. Bateu muito bem de chapa com a canhota, deslocando o goleiro da Ponte, Igor Vinhas, que também saiu um pouco antes, e o Pierotti esperou a definição dele. Quando ele cai para o lado esquerdo, ele só rola do lado direito, e o Igor Vinhas não apareceu nem na foto. Moral da história: a Ponte foi sufocada o segundo tempo inteiro e não tomou o gol com a bola rolando. Não teve nenhuma grande chance, a não ser uma cabeçada do Orobó, numa bola parada, poderia ter feito o gol, foi para fora. E a 47 tem a bola do jogo por uma falha individual. Aquelas coisas do imponderável de Almeida, como dizia o Nelson Rodrigues. Só que caiu no pé do cara errado, como cairia errado também se fosse com o Moisés. Agora, se é com o Bruno Rodrigues, ele dá a chapa e faz o gol. Moisés, para a entrada do Pato na diagonal, e aí a pancada mais em cima do goleiro. A Ponte poderia ter feito 1-0. E aí prevaleceu esse chavão tão antigo do futebol. Quem não faz, toma. Acho até que a Ponte não fez por merecer o gol, mas o gol ia sair por uma falha bizonha do Felipe Santana, que deu uma engrossada gigantesca, e a Ponte tinha 3 contra 2, volto a dizer, fora o goleiro, que estava embaixo dos 3 paus, e não fez o gol, não teve a competência para fazer o gol. Ah, mas se faz e empatar, não ia mais. Se faz, demora um pouco para sair, aí volta todo mundo, aí não tem contra-ataque, aí quem estava lá na frente estaria postado atrás, e a Ponte ia dar uma gelada na bola, iria dar chutão, iria tentar ficar um pouco mais com a bola. Se faz aos 47, sairia com os 3 pontos e ostentaria ainda alguma possibilidade. Mas é bom dizer que mesmo ganhando, a Ponte não estava aí com o acesso garantido, coisíssima nenhuma. Eram chances remotas, mesmo em caso de vitória, era uma situação de UTI, onde com o gol da Chapecoense os aparelhos acabaram lamentavelmente sendo desligados. Foi isso que aconteceu. A Chapecoense com mais volume, a Ponte com um jogo muito bom enquanto teve 11, apesar de uma atuação individual ruim do cara que foi expulso, mas pelo menos ele preencheu o espaço. Depois a Chapecoense cresceu, a Ponte se defendeu heroicamente. Eu acho que a torcida deve elogiar e deve aplaudir o time pela valentia de ter jogado 6 minutos do primeiro tempo mais acréscimos, foram 4. Então 10 minutos, mas todo o segundo tempo até 54 minutos com um jogador a menos. 64 minutos com acréscimos com um jogador a menos. E segurou a Chapecoense no laço, a virtual campeã da Série B, que já subiu há muito tempo, que fez uma campanha espetacular, e a Ponte duelou de igual para igual mesmo com um jogador a menos. Na fatalidade, numa desatenção, também porque não matou o jogo no lance anterior, a Ponte tomou o gol. Mas foi um time valente, guerreiro, que valorizou a história do clube, que honrou a camisa do clube, fazendo uma partida de muita valentia, de muita raça, de muita entrega, de muita determinação, e é aquilo que o torcedor gosta de ver, não perder. A derrota nunca é boa, mas hoje foi um time que duelou durante todo o tempo, apesar de ter ficado muito inferiorizada pela expulsão no primeiro tempo. Então, ao final, um prêmio para a Chapecoense, praticamente no último lance do jogo, a Ponte toma o gol e perde e fica fora da briga pelo acesso. Uma partida, tecnicamente, que começou muito bem, que depois caiu e que acabou se salvando pela entrega, pela raça das duas equipes. E o ponto muito triste, o ponto realmente a se lamentar com muita profundidade, a gravíssima contusão do Paulinho Mocelin, que é um dos jogadores mais importantes desse time da Chapecoense, taticamente, o cara que marca, que morde o tempo todo, que puxa contra-ataque, que recompõe, que tem um fôlego, um pulmão de aço e que ainda, além de tudo isso, o cara das bolas paradas. Uma fatalidade,
o Orobó fez a falta puxando pelo ombro para derrubar. Na queda, ele prende a perna esquerda no chão, faz um entorce muito forte em cima do tornozelo que ficou preso e cai com todo o peso do corpo, já torcendo o tornozelo numa fratura horrorosa, onde o Orobó, inclusive, deve ter pedido para sair, que ficou extremamente abalado, se culpando, mas não tem que se culpar de nada, ele não teve nenhuma intenção, sequer colocou o pé para atingir o jogador da Chapecoense. Fez uma falta técnica, inclusive tomou cartão amarelo para evitar o contra-ataque, e na fatalidade, no azar muito grande, naqueles acidentes que às vezes acontecem dentro do futebol, o Paulinho Mocelin fraturou gravissimamente o tornozelo. E aí vai ter um longo tempo de recuperação, a gente torce e ora muito para que ele se recupere o mais brevemente possível e volte a desenvolver a sua profissão, e que o Orobó não fique com essa sensação de culpa, porque ele não teve culpa de absolutamente nada. Ele fez uma falta sem nenhuma deslealdade e na queda, em função de ter sido puxado, o Mocelin, por esta fatalidade, volto a dizer, teve a perna presa e a fratura. Uma pena. No final, 1-0 para a Chape, um prêmio para a Chape pela sua grande campanha e um castigo para a Ponte, que lutou demais e foi tomar o gol apenas no último lance do jogo. Edu Pinheiro. Olha, gol do Flamengo, Luan contra, hein? Lá em Brasília, Flamengo 1, Palmeiras 0, intervalo, Fortaleza 0, Santos 0, gol do Ceará, é o segundo, hein? Goiás 0, Ceará 2, grande campanha do Ceará, intervalo também, 21 horas tem Corinthians Esporte. Gleger Jorginho, vamos lá, Ponte toma gol, ou é um chamado? Não, só para ressaltar o seguinte, assim que o jogo terminou, nosso Gilberto Sufi estava ouvindo, né, o ambiente, né, o microfone ambiente através das imagens da televisão, né, e o repórter do Sport TV ressaltou que o Paulinho Mocelin foi levado para a ambulância e no primeiro momento, ao ser questionado pelo médico, o repórter questionou o médico sobre a situação do jogador, de que não haveria, a contusão não seria uma situação mais grave, seria apenas uma torção, algo desse tipo, não seria uma fratura. Mas a gente está apurando ainda esta informação, se realmente isso acabou se concretizando. Não temos ainda esta informação correta, estamos apurando. Mas tomara que realmente seja desta forma, não seja uma fratura. A imagem não mostrou isso. Exatamente, ao contrário, né, Tigrão? A imagem não mostrou isso. Às vezes, viu, Tigrão? A imagem mostrou o tornozelo saltado, a ponta de osso, inclusive estufando a meia. A gente, infelizmente, há bastante tempo nesse negócio aqui, já tirou a conclusão. Tomara que seja uma ilusão, tomara que tenha sido um grande inchaço ali imediato que tenha gerado aquilo, a gente torce muito por isso. Mas vamos aguardar, isso aí não dá para afirmar absolutamente nada antes do exame de imagem. Pode ser que seja também, viu, Edu, uma luxação, né? Onde sai ali do lugar e aí ele tem, sim, um rompimento dos ligamentos do tornozelo. Tomara que seja isso também. Tomara, que a gente sabe que é muito difícil e fiquei muito chateado também com a imagem aqui. Como ex-atleta, a gente sabe como é difícil, né? Ter uma contusão grave num momento bom, né? Que o Mocelin fez uma ótima Série B, um bom jogador. E eu quero dizer que eu tô com o Tigrão nessa. O Orobó não teve culpa de nada. Ele fez uma falta para matar uma jogada ali, mas o campo molhado, né? Ele acabou, o Mocelin fazendo um movimento ali e acabou caindo em cima da própria perna e houve a contusão. Tomara a Deus que não seja nada, que essas informações aí sejam verdadeiras e que as coisas aconteçam da melhor forma possível para o Mocelin, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Agora, Edu, eu gostei da postura da Ponte. Você vê que com o jogador... Olha, nós prevíamos um jogo dificílimo para a Ponte, mesmo jogando de igual para igual, né? E aí você perde um jogador no primeiro tempo e as coisas automaticamente seriam diferentes, tá? Eu esperava uma Chapecoense em cima, criando, perdendo gols, né? Em cima da Ponte, e não foi isso que nós vimos. Nós vimos um time da Ponte organizado, né? O Fabinho Moreno voltou aí para o segundo tempo com uma mexida e a mexida deu muito certo também ali, que o Orobó tentando, é claro que não é característica, né? Ficar correndo atrás de lateral, todos nós sabemos disso,
E aí o Camilo, quando cansa, ele vem com o Pato e leva o Urubu para dentro e põe o Pato em uma das extremidades do campo. E aí as coisas aconteceram. Tanto que a Ponte teve a bola nos pés, né? Para matar o jogo. Eu acho que faltou ali um pouco, claro, de experiência. O Pato é um menino ainda, mas essa bola você... Pô, o campo tá molhado, chovendo. Não tem que soltar a perna. Dá uma chapa no chão cruzado, mata o goleiro. Dificilmente chega. Ele teria que ter feito isso e faria o gol facilmente. Eu também concordo que se cai no pé do Bruno Rodrigues, a história seria diferente. E aí vem o castigo, né? Minutos depois, sofre o pênalti. Para mim também foi pênalti. Tem a alavanca ali do Apodi. Claro que o Robertão lá tentou dar uma valorizada, mas ele houve sim a alavanca e para mim bem assinalado o pênalti. O juiz Raposão perdidaço no jogo, né? Perdidaço. Mas nessa daí a gente tem que concordar que ele acabou acertando. Agora, Edu, eu acho que mesmo, tudo bem a Ponte aí, as chances são remotas, mas foi pra lá, encarou de igual para igual. Seria sim um jogo difícil, como foi, né? Um jogo difícil, mas a dedicação, o empenho desses jogadores aí nós não podemos deixar de enaltecer. Realmente não é fácil, você com 11 já é difícil. Aí você imagina com um jogador a menos. Então, parabéns aos jogadores, correram, lutaram. Você vê o Dauan aí, saiu extenuado, com cãibras, porque muita luta, né? Muita determinação. E a Ponte, uma infelicidade, acabou perdendo o jogo. Para mim, o resultado, sem dúvida, depois daquela bola do Pato ali, a Ponte merecia, sim, um resultado positivo por tudo que fez dentro do jogo. Primeiro tempo, enquanto estava com o Luan Dias, a Ponte em cima, tentando, criando. Eu até dizia, tem maior posse de bola, finalizou mais que a Chapecoense. Mas é o castigo do jogo, né? Não tem jeito. O que vale realmente é a bola na rede. E a Ponte acabou pagando o preço, né? Na onde poderia ter trazido 3 pontos aí, se mantendo viva ainda na competição. E deixou escapar aí essa vitória. Parabéns aos jogadores, viu, Edu? Porque se dedicaram muito. Lutaram e nessas últimas partidas aí, mesmo com toda a dificuldade que todos nós aqui sabemos, os caras foram profissionais e lutaram até o fim. Parabéns, mais uma vez. Bom, gente, a Ponte tem 51, chega no máximo a 57, tem ganho do CRB aqui, não é tão fácil assim, ganho do Figueirense lá, não é tão fácil assim. 57 e o CSA, que é o quarto colocado, já tem 56. Por isso que hoje a Ponte, né, disse adeus aí ao acesso. O menino Apodi fez pênalti hoje. Chapecoense fez 1-0 nos acréscimos e ontem o Crispim fez pênalti e o Vitória marcou fazendo 2-1. Guarani, Deus disse adeus, hoje a Ponte disse adeus. Alô, pessoal de Ribeirão Preto, AM 1270, Botafogo foi rebaixado, né? Coisa incrível, muito ruim isso. E obrigado a você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos agora para o nosso jogo aberto e vamos eleger aí o craque Sulina. Oferecimento da Churrascaria Sulina e o sorteio. O nosso WhatsApp, você concorrendo a uma camisa da Ponte. Daqui a pouco o sorteio. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Só coloca o seu nome, o seu bairro e a frase "Eu quero ganhar a camisa". Agora 20h02. Vem aí o nosso jogo aberto final. Chapecoense 1, Ponte 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.